A história começa no reino de Yan, na cidade de Liunyun. Lá estava muito agitado, pois no pavilhão dos 10.000 tesouros estava acontecendo um leilão. As pessoas no leilão comentam que souberam que os itens que estão sendo leiloados são técnicas de artes marciais da Terra Sagrada dos 5 elementos. Um cara pergunta ao outro se isso realmente é verdade, pois um tesouro desses, de uma das 10 terras sagradas da raça humana, mesmo que seja de rank amarelo, ainda é poderoso o suficiente para derrotar os praticantes da cidade de Liuyun. Ele quer muito pegar essa técnica. O de vermelho fala que, se não estiver enganado, aquela pessoa lá em cima é o filho de uma mulher rica e famosa da família Lin, da cidade de Liuyun. O cara até pergunta ao de azul como ele vai disputar com o riquinho. O riquinho se chama Lin Yunka. Ele é o filho mais novo da família Lin. Ele fala que não tem ninguém corajoso o bastante para tirar algo dele deste leilão. Até que então a apresentadora entra no palco. Ela diz que o leilão dos tesouros vai começar agora. Essa cremosa se chama Nalan, a gerente do pavilhão. Ela apresenta o primeiro tesouro, uma técnica de rank amarelo superior, a técnica movedora de montanhas, repassada pela terra sagrada dos 5 elementos. Os lances começam em 300.000 moedas de ouro, e cada aumento deve ser maior que 10.000 moedas de ouro. Os lances começam em 350.000, depois 380.000 e 400.000, mas o riquinho dá um lance de 3 milhões. Ele pensa que ali está cheio de mendigos pechinchando. As pessoas ficam em choque ao ouvir isso, pois Lin Yunka aumentou em 10 vezes o valor inicial. Elas acham isso uma loucura. Nalan pergunta se alguém vai querer aumentar o preço. Os outros no leilão se perguntam quem poderia competir com a família Lin, mas alguém maluco levanta a mão. As pessoas não acreditam no que estão vendo. O cara oferece 30 milhões e pergunta se alguém gostaria de aumentar o preço. Esse cara é o protagonista e se chama Yifan. A plateia fala que 30 milhões é 100 vezes o valor inicial, e esse valor dá até para comprar a cidade de Liuyun inteira. O riquinho Lin fica irritado, se perguntando quem era aquele cara e como ele ousava tentar pegar algo que ele quer. E como ninguém mais aumentou o lance, Nalan bate o martelo dizendo que a oferta de 30 milhões vai ganhar. Um velho fala para Lin Yunka que ele não deve deixar suas emoções controlá-lo, pois eles foram ali por outro motivo. Lin Yunka diz que já sabe disso e não precisa que o velho fique falando. Então o item foi vendido. As pessoas começam a sair, pois o item que elas queriam já foi vendido. Mas Nalan pede para elas esperarem. Ela mostra um negócio que eu nem sei o que é. Ela pede para elas olharem, dizendo que este é o último tesouro do dia. A Ordem da Ascensão Celestial. O lance inicial começa em 2 milhões de moedas de ouro, e cada aumento deve ser não menos que 100.000 moedas de ouro. Os queixos das pessoas caem ao ver. Esta é a lendária Ordem da Ascensão Celestial. O velho fala para o riquinho que este é algo que a senhorita Shiner esteve ansiando por muito tempo, e que caso Lin Yunka queira se aproximar da mansão do Lorde da cidade, ele deve comprar isso. O protagonista pergunta o que é essa Ascensão Celestial. Essa ascensão serve para um mortal ter a chance de entrar e cultivar na Terra Sagrada. É algo mais difícil do que ascender aos céus. Para usar, tem que ter menos de 20 anos de idade e ter as qualificações e nível de cultivo certos, e assim deve passar no teste de entrada. Essa ordem da Ascensão Celestial foi dada pelos anciões da Terra Sagrada quando eles estavam viajando pelo mundo secular, e pode isentar todas as outras condições, permitindo que alguém entre diretamente na Terra Sagrada para cultivo. Yifan pensa que isso é equivalente ao passe livre desse mundo. O riquinho se pergunta se o cara dos 30 milhões gastou tudo que tinha, e nem sabe o que é a Ordem da Ascensão Celestial. Lin Yunka pensa que aquele cara deve ser um caipira que fez uma fortuna da noite para o dia e está querendo ser reconhecido ali no leilão. Yunka fala que já foi gentil uma vez e deixou o protagonista se exibir, mas desta vez ele não vai deixar. Yunka levanta a mão para oferecer 5 milhões, mas antes de falar, Yifan oferece 100 milhões de moedas. Todo mundo fica em choque com o valor e pergunta se é verdade. Ele fala que o lance dele é de 100 milhões. Ele se pergunta como todos no leilão podem ter uma audição tão ruim. Nalan bate o martelo sem nem pensar 2 vezes. Ela pensa que não pode deixar esse peixe gordo escapar. As pessoas do leilão pensam que Nalan poderia pelo menos terminar o leilão de forma digna. Nalan pergunta ao protagonista como ele gostaria de fazer o pagamento. Ela não aceita promessa de crédito nem pagamentos parcelados. O protagonista chama-a e fala que como a quantia de dinheiro é grande, ele terá que incomodar o dono para arranjar uma sala privada. O riquinho pede para o velho investigar Yifan. Yifan já está dentro da sala privada. Nalan fala que ele pode levar o tempo que precisar, pois sua equipe vai estar esperando ali fora o tempo todo. O protagonista suspira e fala que agora que está sozinho, ele tira o anel e o joga para cima. O anel brilha e o manda para outro lugar, aparentemente sua casa na vida real.
Ele fala que é hora de estocar os produtos adequadamente. E Yifan começa a explicar que ele possui a habilidade de viajar entre dois mundos. Ele vê uns vegetais ali e fala que tudo começou quando ele acidentalmente cortou seu dedo enquanto cozinhava em sua casa, e o sangue por acaso pingou numa relíquia de sua família. E quando ele percebeu, estava em outro mundo. Um mundo de fantasia onde o forte voa pelo céu, enquanto o fraco apenas os observava de chão. Mas o que é mais incrível nessa história é sobre o repolho que Yifan estava segurando. O repolho evoluiu para um espírito de vegetal, puro como cristal. As pessoas da feira ficaram loucas para comprar, oferecendo 10 milhões pelo repolho. O protagonista ficou cheio de dinheiro, e a primeira fortuna de sua vida ele fez vendendo repolho, atingindo 8 dígitos. Depois de um mês indo e voltando, o protagonista gradualmente entendeu a situação desse mundo. Este mundo é dividido em 5 regiões principais: Rio Oriental, Deserto do Sul, Mar Ocidental, Planícies do Norte e Região Central. Outras regiões, como as cavernas do demônio ancestral, a tumba imortal e a caverna celestial das ruínas espirituais, existem independentemente. O Deserto do Sul e o Mar Ocidental são terras ocupadas pelas raças demoníacas, assim como a caverna do demônio ancestral. O Rio Oriental, a região central e as planícies do norte são ocupadas pela raça humana. As 3 raças, sendo elas os humanos, bestiais e demônios, estiveram em constante conflito nos últimos séculos, e agora estão mantendo uma fachada de coexistência pacífica. Entre a raça humana, diferentemente das pessoas comuns, os artistas marciais são extremamente respeitados. Dependendo do nível de cultivação e da capacidade de transformar a energia espiritual deles em uma forma diferente, eles são categorizados em 2 reinos principais: o reino místico de cultivação corporal, de 7º nível, e o reino místico de cultivação espiritual, de 10º nível. Os 7 níveis do reino de cultivação corporal são divididos em reino do temperamento corporal, reino da fortificação óssea, reino da força interna, reino da transfusão sanguínea, reino da limpeza da medula, reino da iluminação e reino celestial profundo. Os 10 níveis do reino de cultivação espiritual são reino da energia espiritual, reino espiritual astral, reino do mar espiritual, reino celestial, reino do retornado, reino do núcleo dourado, reino da manifestação espiritual, reino da transcendência divina e reino do vazio errante. Além disso, o mecanismo do anel ancestral também foi algo que só veio à tona através da constante reflexão do protagonista. Primeiramente, para que o objeto possa atravessar para o outro mundo, é necessário que ele seja uma planta ou animal. Todas as outras coisas não são capazes de viajar através dos mundos. Também há um estrito limite de peso no que pode ser trazido, sendo algo em torno de 200 gramas. Do outro lado, se levar algo do outro mundo para a Terra, vai virar lixo. Por sorte, o anel ancestral também vem com uma função de troca de roupas, o que salvou muito o protagonista. Voltando ao protagonista, ele está pensando que estava tão focado em se exibir no leilão que esqueceu que tinha apenas alguns legumes sobrando em sua casa. Agora ele precisa encontrar uma maneira de conseguir mais coisas para reabastecer. Ele nota algo pela janela e pensa em uma ideia. Um dia depois, no mundo ancestral, os guardas falam para Nalan que o protagonista já está um dia inteiro na sala e ainda não saiu. Ela pede para esperarem um pouco mais. O guarda da direita fala que Yifan está vestido como uma pessoa comum e não parecia uma pessoa rica. O outro guarda fala que é muito suspeito alguém como ele aparecer do nada. Nalan pensa sobre isso e decide que não vai esperar mais e vai entrar. Mas quando a porta se abre, ela dá de cara com o protagonista. O protagonista agarra ela e fala que ainda não é ano novo, então ela não precisava fazer esse alarde. Ela se afasta e pergunta se Yifan já preparou as moedas. Ela fica corada e se pergunta como ele ousa tirar vantagem dela. E se ele não pagar hoje, ele vai estar em apuros. Yifan fala que moedas de ouro são um pouco difíceis de arranjar. Nem deu tempo de ele terminar. Os guardas já começaram a xingar, falando que o protagonista é caloteiro. Mas de repente, Yifan pega uma flor muito bonita. Ele fala que eles terão interesse na flor. Nalan olha e fica impressionada. Ela pensa que isso é uma erva causa de dragão. De acordo com as lendas, ela tem uma habilidade milagrosa de tratar lesões externas e pode prolongar a vida daqueles que não estão feridos, sendo uma erva espiritual inestimável. O protagonista pergunta quanto isso vale, pois se isso não for o suficiente, ele tem mais coisas. Nalan olha para uma cesta e percebe que lá tem mais erva cauda de dragão, que é uma cura milagrosa, a flor espírito azul, que pode fazer qualquer mulher ficar bonita para sempre, e o galho sem raízes de 1000 anos, que é extremamente difícil de achar. Esses são todos tesouros mundiais. Ela grita que ter algumas dessas flores seria aceitável, mas ele tem uma cesta cheia delas. Eles gritam que essa pequena cesta valeria no mínimo 200 milhões de ouro.
E aonde o protagonista pegou essas flores? Foi ajudando um gari a juntar uns matos secos. Ele pensa que eram apenas gramas rabo de cachorro e folhas de uma árvore qualquer que ele juntou. Nalan, toda feliz, chama Yifan para conversar. Ela pergunta se ele gostaria de vender todas essas ervas para ela, pensando que já viajou o mundo por vários anos, mas essa é a primeira vez que ela tem uma oportunidade tão incrível e ela não pode deixar o cavalo passar arriado. O protagonista fala para ela que cada erva cauda de dragão vale 40 milhões e se ela quiser levar tudo, terá que pagar a ele. Ela responde que tem vários tesouros em suas instalações, então ele pode pegar o que quiser lá. Yifan sorri e aceita a proposta. Um tempo depois, o protagonista já está saindo com um monte de tesouros na mochila. Enquanto ele sai, ele grita para Nalan que pegou aquele tesouro, mas ela ainda o está devendo. Ela responde que ele pode voltar quando quiser. O guardinha fala espantado para Nalan que Yifan levou todos os tesouros do primeiro andar do salão. Nalan diz para o guarda que ele não entenderia. Isso é chamado de investimento a longo prazo. Ela pensa que alguém que consegue ter tantos tesouros preciosos, mas os trata como lixo, deve ser uma pessoa especial. Em outro lugar, o protagonista estava confuso. 2 malucos estão tentando roubá-lo. Yifan pergunta para ele se acham que podem pegá-lo. Um dos caras tenta atacar Yifan, mas ele grita "voltar para a terra" e simplesmente desaparece. O ladrão fica sem entender nada. Já na Terra, o protagonista pensa que deu sorte, pois ele não tinha viajado hoje ainda. Ele percebe que não é uma surpresa que no outro mundo seja comum as pessoas matarem umas às outras para roubar. Para quem não entendeu, o anel ancestral permite viajar uma vez por dia para o outro mundo. O protagonista pega o livro e percebe que não levou quase nada em conta. Ele nem pensou em usar uma máscara quando estava chamando atenção no leilão, e provavelmente terá mais situações problemáticas no futuro. Por isso, ele tem que aprender artes marciais para se proteger. Na verdade, o protagonista já tentou cultivar antes, mas as técnicas de artes marciais do mundo ancestral são tão difíceis de compreender que ele nem sabe por onde começar. Ele abre o livro e nota algo, percebendo que a técnica de artes marciais inesperadamente ficou simples de entender. Yifan entende que, se ele trouxer as artes marciais para a Terra, elas vão ser bem fáceis de aprender. Ele pretende se tornar o mestre supremo das artes marciais. Meio mês depois, o protagonista já está dando murros nas pedras e quebrando-as com um soco. Ele suspira cansado, mas finalmente conseguiu. Nos últimos 15 dias, ele vem cultivando diligentemente de acordo com a técnica movedora de montanhas, enquanto nutria seu corpo com os alimentos que trouxe da terra. Por isso, ele está progredindo em uma velocidade incrível. Ele pensa que talvez seu corpo esteja muito mais forte porque ele veio da terra. O soco que ele acabou de dar tinha o poder de 2 toneladas. Não só isso, seus órgãos internos também foram fortificados. Apesar de seu corpo parecer estar no estágio inicial do reino de temperamento corporal, seu poder já está comparado ao de um artista marcial no reino da força interna. Esse nível de poder pode ser considerado como seu primeiro passo no mundo das artes marciais. Mas, já que seu rosto ficou exposto cedo demais no leilão, vão ter mais pessoas atrás dele, então ele deve se esforçar ainda mais. De repente, alguém grita pedindo socorro. 6 pessoas estão sendo atacadas por lobos. Yifan, ali em cima da árvore, avista eles. Ele vê que os lobos são casca grossa. O lobo ataca uma das pessoas, mas nem dá tempo. Ele já toma um murro. O lobo afunda no chão sem entender nada. As pessoas olham para o protagonista sem entender também. Os lobos ficam com raiva, mas o protagonista acha uma boa hora para eles aparecerem. Agora ele pode testar suas técnicas. Os lobos atacam, e o protagonista se prepara e solta um furacão insano, jogando os lobos longe. Pronto, o problema foi resolvido. As pessoas elogiam Yifan, dizendo que ele é incrível. Em outro lugar, só dava para escutar as pancadas. O protagonista estava derrubando as árvores no tapa. Ele dava um tapa na diagonal que cortava a árvore no meio. A garotinha de antes chega e fala que ele foi realmente muito incrível. Ela diz que, graças às árvores que ele derrubou, agora eles têm madeira para fazer as construções do vilarejo da família Mu. Yifan fala para ela que não foi nada demais. Ele se lembra do pai da garota, que disse que seu nome é Muti, e ele é o filho do chefe do vilarejo. Mutié agradece ao protagonista por salvar sua filha e as pessoas do vilarejo, dizendo que a família Mu está devendo uma para ele. Mutié fala que, mesmo que Yifan seja um artista marcial habilidoso, essa montanha ainda é muito perigosa, mas o vilarejo da família Mu é muito mais seguro. Mutié chama Yifan para seguir para o vilarejo com eles. O protagonista pensa que depois de matar a alcateia de lobos, foi convidado por pessoas que nunca viu antes. Então ele respeitosamente aceitou o convite. Acontece que Yifan estava precisando de um lugar mais isolado para cultivar a técnica movedora de montanhas.
Então ele simplesmente aceitou. Nos últimos dias, Yifan conseguiu uma quebra do reino de temperamento corporal para o pico do reino da fortificação óssea, mas ultimamente seu progresso tem reduzido o ritmo. Ele pensa que alcançou um gargalo na sua cultivação. O reino da força interna, como o nome sugere, cultiva os 5 órgãos internos até que fiquem fortes o suficiente para digerir até pedra. De acordo com a técnica movedora de montanhas, consumir os órgãos internos de bestas de alto nível pode ajudar a romper para o reino da força interna. O protagonista pensa que seguir para a Terra e comprar carne e trazer para o outro mundo seja uma boa ideia. Muti chama Huoru e fala que já estão prontos para seguir ao mercado. Ele chama Yifan para seguir também, já que ele está livre. Yifan pensa um pouco, mas decide seguir. Na cidade de Liuyun, chegando na feira, Mutie está vendendo as peles de lobo e algumas presas de javali. Ele olha para o protagonista e o agradece, pois, graças a ele, Mutie conseguiu vender todas as peles de lobo. O protagonista fala que não foi nada. Huoru chama Yifan para seguir comprar abóboras cristalizadas. O protagonista fala que assim que Muti terminar de embalar tudo, eles já vão. Mas Muti diz que os dois podem seguir na frente. Huoru sai toda feliz, mas o protagonista fica perplexo com a falta de cuidado de Mutie com sua filha. A garotinha fica ali falando que nem índio, tudo em terceira pessoa. Mas o protagonista entende que ela está elogiando ele. Ele a chama para seguir embora para não preocupar o pai dela, mas logo à frente estava havendo uma confusão. Huoru percebe que era onde o pai dela estava indo. O protagonista pede para as pessoas saírem da frente, e quando Huoru olha, ela começa a chorar. Várias pessoas estavam acuando o pai e os outros do vilarejo Mu. Ela vê seu pai e seu tio sendo chutados. Ela sai correndo perguntando por que estavam batendo neles. Seu pai gritava para ela não seguir ali, mas um maluco já chega tentando chutar Huoru. Mas o protagonista intervém e segura o pé do cara. O protagonista segurou tão forte a perna do cara que simplesmente a quebrou ao meio. Ele pergunta para o cara como um homem que está no estágio avançado do temperamento corporal pode atacar de forma impiedosa uma garotinha de 13 anos que não tem força nenhuma. O cara todo torto no chão pergunta quem era o protagonista e como ele ousava fazer isso. Ele grita para todos atacarem o protagonista, mas não adianta. Yifan dá só um golpe em um dos caras, que já derruba um monte. Ele pisa no maluco e pergunta se o cara vai dar uma lição nele agora. Mas o cara caído fala que não ousaria fazer isso com o protagonista e pede piedade. Um careca lá de trás fica só olhando. Ele pensa que o protagonista, mesmo jovem, já está no reino de fortificação óssea e pergunta como ele conseguiu fazer isso. Yifan pega o cara e pergunta por que ele bateu nas pessoas que estavam na rua. Yifan pede para o cara responder adequadamente. Caso contrário, seu próximo soco vai esmagar a cabeça do rapaz. O tio de Huoru chega para Yifan e fala que não precisa disso, pois esses caras aí são da mansão do senhor da cidade e não podem se dar ao luxo de mexer com eles. O protagonista olha para Yan e pergunta o que exatamente aconteceu. Enquanto isso, Huoru perguntava para seu tio se a perna dele estava bem. De repente o careca chega. Ele se chama Zhou Heng e é o chefe dos guardas da mansão do lorde da cidade. Ele fala que vai responder ao protagonista. O careca diz que Yan esbarrou na carruagem da jovem senhorita, e por isso ele deveria ter suas pernas pisoteadas por cavalos. E ainda assim, teve a ousadia de discutir com a jovem senhorita. Lá de trás, um cara grita que foi a carruagem que perdeu o controle e acertou Yan. Eles até foram perguntar o que tinha acontecido, mas começaram a bater nele sem motivo. Muti segura Li e pede para ele ficar quieto, pois o que aconteceu foi culpa deles mesmos. Muti se ajoelha no chão e assume que o erro foi deles. Ele pede para que a jovem senhorita os perdoe, já que a perna do seu irmão foi quebrada. O protagonista fica pensando que essa garota é a filha mais velha do lorde da cidade. Desde os tempos antigos, as pessoas não ousavam brigar com a nobreza. Yifan não tem dúvidas do porquê Muti não quer mexer com eles. A garota começa a abrir a cortina e fala que, já que eles estão errados, então devem pagar por seus erros. Essa garota se chama Lan Shiner. Ela pede para o careca cortar a perna de cada um deles para servir de aviso para os outros. Eles ficam chocados com o quão maldosa essa garota é. Ela fica toda enjoada falando que eles apenas vão perder a perna, enquanto ela perdeu seu bom humor. Ela pede para o careca cortar. O careca fala que, se é o que ela deseja, então ele vai fazer. Zhou Heng tenta cortar um dos caras, mas o protagonista segura a espada dele com a mão. Zhou Heng já fica em choque. Em seguida, Yifan tenta dar um tapa no careca, mas ele consegue desviar. Zhou Heng recua um pouco. Yifan pergunta para o cara caído se ele está bem, e o cara diz que sim. Huoru estava chorando com medo de Yifan se machucar. Lance pergunta de onde esse garoto veio e como ele ousa seguir contra ela. De repente, o protagonista avança e o careca tenta se defender com sua espada,
mas o protagonista dá um golpe no meio dela e a quebra sem dificuldades. O careca se pergunta como esse garoto quebrou sua espada com um único golpe. Ele pensa que o protagonista é muito poderoso. Sem dar tempo, o protagonista vem com outro soco. O careca tenta se proteger com os braços, mas mesmo assim leva o ataque. O protagonista percebe que não derrubou o careca. O careca diz que aquela armadura foi dada a ele como recompensa pelo lorde da cidade. Ela é invulnerável contra lanças e espadas, e não importa o quão forte o protagonista é, ele não será capaz de quebrá-la. Mas o protagonista dá outro soco no careca, que quebra sua postura e o joga longe. Os outros vão até o careca para ver como ele estava. Os cidadãos que estavam assistindo falam que hoje era um bom dia para quem enxerga bem. A garota ao lado dele diz para ele falar baixo, senão vai sobrar para ele. De repente, o careca se levanta furioso. Ele usa uma habilidade de fortificação chamada Liberação de Ki Sangrento. O protagonista se preocupa com isso. O careca usa outra habilidade chamada Punho do Tigre Furioso e dá vários golpes no protagonista. Mas Yifan, após receber vários golpes, percebe algo. O careca continua atacando e percebe que o protagonista nem sequer sabe artes marciais ainda. Ele fala que está no início do estágio do reino da transfusão sanguínea. O protagonista diz que o careca está 2 reinos acima dele, e mesmo assim é muito fraco. Yifan dá um soco bem dado no careca, que chega a entortar o queixo. Os outros vão lá ver de novo se o careca está bem. As pessoas nem acreditavam no que estavam vendo. O careca se pergunta como esse garoto que nem sabe artes marciais é tão poderoso. Huoru vai até Yifan e pergunta se ele está bem. Ele diz que sim. Ele percebe que seu corpo físico, ao seguir para o mundo, aparenta ter se tornado um corpo divino naturalmente, e sua força já excedeu em muito a deste reino. Lan pede para o guarda mobilizar os soldados da mansão do lorde da cidade e deter todos os que estão nessa multidão, prendendo-os na masmorra. Eles se ajoelham e afirmam para ela. Mutier fala para Yifan que se os guardas chegarem vai dar problema, pois até hoje não houve uma pessoa que saiu da masmorra inteira. Mas a senhorita Nalan chega de repente. Ela diz que parece que a senhorita Lan realmente possui muito poder e autoridade. As pessoas olham para ela. Nalan continua dizendo que Lan atropela civis na rua, mata pessoas e abusa da autoridade. Ela pergunta para Lan se a dinastia Yan já mudou sua autoridade e se tornou da família Lan. Lan pergunta o que Nalan quer dizer com isso. Nalan responde que viu a senhorita Lan pisoteando civis nas ruas com seus próprios olhos. Ela vai até Yifan e se apresenta para ele. O protagonista pede para ela não ser tão formal. Huoru fica impressionada que eles se conhecem. Ela pensa que acabou de ouvir que essa bela mulher é a dona do pavilhão dos 10.000 tesouros e que eles são considerados a maior instituição de mercadores na cidade de Liuyun. Ela até se pergunta como Yifan conhece ela. Lan diz que não esperava que Nalan seria apegada a um bando de ralé. Nalan diz que as pessoas comuns são a fundação desse país, e a senhorita Lan, como a lady mais velha da cidade de Liuyun, esteve repetidamente chamando as pessoas de desagradáveis e baixas. Nalan se pergunta se por acaso essas palavras chegassem à cidade real, será que ela receberia alguma crítica? Lan pergunta se por acaso Nalan a estava ameaçando. Nalan responde que não ousaria, mas se Lan levar essas pessoas, terá que passar por cima do pavilhão dos 10.000 tesouros. Lan pensa um pouco. Ela se lembra que o pavilhão dos 10.000 tesouros é a maior associação mercante na província de Yan, com uma fundação forte e numerosos experts. Se eles se sentirem ofendidos, é certeza de que problemas infinitos virão para cima dela. Então, ela decide deixar isso para lá e vai embora. Agora a família Mu está a salvo. Em outro lugar, o protagonista agradece a Nalan por salvá-los hoje. Ela responde que não foi nada demais. Ela pede para levar os feridos para o quarto de hóspedes para checarem as feridas deles. Huoru pergunta para Yifan por que aquela mulher linda e rica o salvou e que tipo de relação Yifan e ela têm. Ele pensa um pouco e responde que ela deve dinheiro para ele. Isso choca Huoru. Um tempo depois, o protagonista e Nalan estão tomando um chá. Ela o parabeniza por conseguir chegar ao reino do fortalecimento de ossos. Ela fala que na história da cidade de Liuyun, nunca houve uma pessoa que avançou para esse reino tão jovem quanto Yifan. Ele pede para ela parar com a bobagem, pois se ela não tivesse ido resgatá-lo hoje, ele poderia não ter conseguido levar tantas pessoas com ele de forma fácil e segura. Nalan fala que está curiosa sobre algo. Já que Yifan é capaz de casualmente pegar tantas ervas cauda de dragão, como ele foi parar ali se escondendo na cidade com um grupo de aldeões? Ele abaixa a cabeça e alerta que o que ela deve saber naturalmente irá descobrir, e o que ela não deve saber, nem deve se preocupar em perguntar sobre. Ela fala que entendeu.
O protagonista fala que, já que estão falando de ervas, ele acabou de se lembrar que Nalan está devendo para ele 3.100.000 moedas de ouro. Ele pergunta se ela já conseguiu reunir o dinheiro. Ela responde que ainda está com pouco orçamento. Nalan já começa a puxar o saco dele. Ela fala que eles do pavilhão recentemente receberam uma boa quantidade de itens e pergunta se Ifan gostaria de dar uma olhada. E se caso ele achar algo que goste, ele pode pegar na hora. Ele pergunta se é verdade, e ela responde que sim. Ifan se lembra que quando o careca lutou, ele usou uma técnica marcial de punho. O protagonista olha para Nalan e pergunta se ela tem alguma técnica de artes marciais. Ela o leva para outro lugar onde tem todas as técnicas disponíveis no pavilhão, e ele pode escolher e pegar quantas quiser. Ela fala que tem a técnica dedo perfurador de montanhas, uma técnica amarela baixa. Ela explica que quando essa técnica é refinada para o nível baixo da maestria, permite que um dedo perfure montanhas e rochas. Mas o protagonista passa essa. Nalan diz também que tem a palma da areia negra, uma arte marcial amarela intermediária. Esta técnica de palma foi passada das terras áridas do sul e requer que a pessoa cultive uma técnica das terras do sul para que possa ser usada. O protagonista acha muito trabalhoso, então passa também. Ela fala de outra técnica marcial chamada mão perfuradora de flores, que é conhecida por sua suavidade e agilidade. Ifan acha muito feminina e passa essa. Agora só tem uma arte sobrando: o punho das sombras. É uma das artes marciais mais caras que tem ali. É uma arte de pico do rank amarelo. O protagonista pensa que essa é a mais interessante. Já no saguão do pavilhão, Horu estava lá sentada. Enquanto isso, o protagonista e Nalan estavam conversando sobre a técnica do punho. Ela explica que mesmo um gênio precisaria de 2 ou 3 meses de trabalho duro para começar a técnica. Horu avista eles. Ela vai até Ifan e o abraça, dizendo que ele finalmente voltou. Ifan pergunta por que ela estava ali fora, pois ele pediu para ela ficar no quarto de hóspedes. Horu fala que estava preocupada com ele e, por isso, veio dar uma olhada. Nalan comenta que eles têm uma boa relação. Quem não sabe deve pensar que são irmãos de verdade. E Ifan diz que Horu é meio que uma seguidora dele. De repente, o protagonista tira algo do bolso. Era uma roupa que ele comprou para Horu. Horu fica toda feliz com o presente. Nalan vai até ela e fala que Ifan comprou exclusivamente para ela. Antes de Horu e Ifan se encontrarem, Ifan e Nalan estavam andando por aí, e ele viu uma roupa e pediu para Nalan guardar para ele. Nalan diz que o protagonista tem um olho perspicaz, pois essa roupa é feita da mais fina seda do verme do fogo. Não somente é muito bonita e exótica, como também pode temperar os meridianos, revigorar o útero e nutrir o yin, então é um presente perfeito para uma garota. Horu agradece ao protagonista, mas de repente um cara chega gritando. Pelo que parece, o tio de Horu estava mal. O médico explica o que estava acontecendo e todo mundo fica triste. O homem na cama fica triste. Nalan e o velho ficam tristes. Horu e os outros também. O velho explica que, a não ser que uma pessoa lendária com um grande poder ajude, ou usando uma medicina milagrosa, não haverá chance de sobrevivência. O velho se pergunta onde, nesse mundo, eles poderiam achar alguém com ervas miraculosas. O protagonista lá atrás fala que sabe onde tem. Já na Terra, 2 recepcionistas de uma loja de ervas estavam trabalhando, mas já estava na hora de fechar. De repente, antes de fechar, o protagonista chega. O cara até se assusta. Mas quem não se assustaria com essa cara? Enquanto isso, no outro mundo, o povo só esperava. Horu se pergunta por que Ifan ainda não voltou. Já estava tarde da noite e ele ainda não tinha voltado. De repente, ele entra na sala. Ele mostra algumas ervas e pergunta para o velho se elas serviriam. O velho fica de queixo caído ao ver. São ervas: flor do sangue de unicórnio azul, Xitigarbha rei cordyceps e folha das 7 estrelas Yunling. Todas essas são ervas espirituais preciosas e raras de se obter nesse mundo. O velho fala que servem sim. Ele pensa que esta é a primeira vez na sua vida que vê tantas ervas medicinais raras juntas ao mesmo tempo. Horu nota que a mão do protagonista está machucada e pergunta o que houve. Ele faz uma cara de vergonha e se lembra do que aconteceu. Quando ele estava na terra, ele pediu algumas ervas que servem para ferimentos na perna. Ele colocou a mão na porta, mas a porta fechou automaticamente. E Ifan diz que, no calor do momento, quando ele voltou para a terra, ele pensou que ainda tinha o fortalecimento do corpo. 3 dias depois, Horu estava cozinhando. Ela briga com seu tio, pois havia dito para ele descansar e ele estava ali de novo. Ele fala para ela não se preocupar, porque agora suas pernas estão boas. Ele pergunta para ela onde Ifan estava. Ela responde que saiu para caçar e disse que os feridos precisam de mais nutrientes. Ela fala que Ifan não deixou ninguém seguir com ele. Enquanto isso, lá com o protagonista, ele já estava brigando com uma cobra gigante. A cobra se enrola nele, mas não o para. Ele usa a técnica do punho e, de repente,
a cobra ataca ele de novo. O protagonista sorri, pois era tudo parte de seu plano. A cobra simplesmente explode e Yifan pega seu coração. Ele fala que esse punho das sombras é realmente impressionante. Agora Yifan está no estágio intermediário do reino da força interna, e para quem achou Paul com um coração só, o protagonista está com uma cesta cheia. Ele suspira por ter finalmente acabado. Ele se lembra da senhorita Nalan falando que essa arte marcial de alto nível era extremamente difícil de compreender e que, para começar, mesmo um gênio teria que passar por até 3 meses de treinamento duro. Mas depois de passar pela simplificação da Terra, essa arte secreta sofisticada foi modificada para que até um idiota conseguisse entender. E Yifan fala que se Nalan descobrisse que ele já conseguiu dominar com sucesso a técnica e que ele avançou para o estágio avançado do reino da força interna, ela provavelmente ficaria de queixo caído de tanta surpresa. O protagonista pensa que, embora ele tenha avançado tanto, precisou comer órgãos de animais selvagens por vários dias, e o gosto ele nunca vai esquecer. Ele se lembra de Huoru trazendo um prato de comida para ele com fígado de porco, moela de galinha, intestino de pato, flor lombar e sopa de vesícula biliar de cobra. O protagonista pretende pegar mais alguns animais para dar ao Yan uma refeição nutritiva e também levar algumas frutas que Huoru gosta, mas de repente algumas flechas vêm em sua direção. Ele percebe e consegue desviar. Yifan pede para quem estiver ali parar de se esconder. Algumas pessoas mascaradas saltam das árvores e o cercam. Eles perguntam como o protagonista percebeu eles. Yifan pergunta se a senhorita Lan os mandou ali, mas o cara fala que ele não precisa saber disso. Todos avançam para atacar o protagonista. Ele só desvia e vai descobrindo qual o nível dos caras mascarados. O primeiro está no estágio avançado da força interna. Outros 2 estão no estágio inicial da força interna. O protagonista dá uma rasteira nos outros 3 e vê que eles estão no estágio de forjamento de ossos. Ele se prepara e fala que já é tarde, e Huoru deve estar ficando ansiosa. Então ele decide acabar com tudo logo. Ele dá socos normais consecutivos e derrota todos de uma vez. O cara mascarado fica sem entender nada, porque as informações dadas a ele eram que o protagonista não tinha nenhuma técnica e estava no estágio de forjamento de ossos. O protagonista diz que a informação estava errada. O cara mascarado pensa que com a força que o protagonista tem, ele poderia facilmente estraçalhar os órgãos e os ossos deles, mas o protagonista escolheu não os matar. O cara se pergunta como o protagonista tem tanta precisão em controlar sua força. Yifan pisa no maluco e pergunta quem é o mandante dele, dizendo que se ele falar, vai poupar sua vida. O cara sorri e fala que não adianta perguntar. Ele é de uma seita de assassinos e prefere morrer do que vender informação sobre o mandante. O protagonista fica sério e fala que não esperava que o cara seria durão e teimoso. Ele ergue o pé e fala que vai facilitar as coisas para eles. O protagonista oferece o dobro pela vida do mandante deles. O cara responde que a seita dos assassinos só tem profissionais e eles não vão cair em um suborno qualquer. O protagonista mostra um negócio brilhante e pergunta se eles têm certeza disso. Eles dizem que, a não ser que o preço oferecido seja irrecusável, não vão aceitar. Os caras se ajoelham e falam para o protagonista não se preocupar. Os assassinos da seita garantem que nenhum outro assassino na cidade de Liuyun vai ousar aceitar qualquer ordem contra a cabeça do protagonista. E sobre o mandante, Yifan vai ter que esperar a missão ser completada para saber. Yifan pensa que não importa quem o mandante seja, se quer matá-lo, vai provar do seu próprio veneno. Yifan decide que precisa encontrar uma forma de comprar mais técnicas de artes marciais. No mínimo, ele tem que avançar para o reino da transfusão sanguínea, para que possa caminhar livremente e sem medo na cidade de Liuyun. No dia seguinte, Lan e Yunka estavam andando pela cidade. Ela estava falando mal de Nalan, dizendo que Nalan criou ressentimento contra ela por causa de alguns camponeses. Yunka tenta acalmá-la, pedindo para ela não ficar com raiva de Nalan. Ele pega um grampo de cabelo e fala para ela que esse é o último grampo dourado do pavilhão e que ele conseguiu alguém para ficar esperando por um bom tempo esse grampo. Lan vai na frente, dizendo que vai gastar hoje. Já no salão do pavilhão, o protagonista pede mais técnicas de artes marciais para Nalan. Ela fica chocada, pois o protagonista acabou de comprar a técnica do punho há alguns dias. Nalan pergunta por que ele quer mais uma tão cedo. O protagonista pede para ela não se preocupar, afinal ele não tem nada além de dinheiro agora. Ao ouvir isso, Nalan diz que vai vender. Ela fala que é uma coincidência, pois o pavilhão acabou de encontrar alguns bons itens ontem, e eles estão prestes a entrar em leilão. Ela mostra uma técnica de rank amarelo nível superior, passos da flor flutuante, uma arte marcial física. De repente, Lan chega e se espanta ao ver o protagonista andando ali. Ela joga um sapato na cara de Yunka, chamando-o de inútil.
Lan pergunta para ele se ele não havia prometido que mataria o protagonista para ela, e como ele está bem vivo e andando ali no pavilhão. Yunka não entende também, pois gastou muito dinheiro com um grupo de assassinos profissionais para matar o protagonista. Yunka acha impossível os assassinos terem falhado em realizar o trabalho. O protagonista olha para Nalan e pede para ela guardar qualquer técnica de nível alto que receber. Ele irá comprar todas antes de irem a leilão. Lan interrompe a conversa e pergunta que tipo de conversa arrogante um homem pobre do interior está tendo ali. Lan fala para Nalan que vai comprar tudo que o protagonista tiver interesse, não importa o quanto ele ofereça. Lan vai estar feliz em oferecer o triplo do valor. Nalan se desculpa com ela e fala que a regra é clara: quem der mais dinheiro vence. Lan não acredita que o protagonista tem mais dinheiro que ela e questiona se Nalan está brincando. Ela diz que, se o protagonista for capaz de comprar, ela sairá do pavilhão de joelhos na frente de todos. O protagonista pergunta se ela está falando sério. Lan debocha e diz que sua palavra é absoluta e há várias pessoas ali que podem servir de testemunha. Ela começa a rir, dizendo que o protagonista vai lamber suas botas. Mas de repente, o protagonista pega um cartão Black e entrega para Nalan. E agora ele mal pode esperar pelo show de Lan. As pessoas que estavam ali ficaram de queixo caído, pois o que o protagonista entregou para Nalan foi a prestigiosa Ordem da Nuvem Imperial do pavilhão. A Ordem da Nuvem Imperial é um amuleto dado exclusivamente para compradores extraordinários do pavilhão, presenteando-os com um status elevado. Se houver algum tesouro especial em alguma outra casa mercante, o dono dessa ordem pode usá-la diretamente para conseguir o tesouro sem a necessidade de participar de um leilão. É o cartão sem limites do pavilhão. As pessoas ficam em choque, pois dá para contar nos dedos quantas pessoas possuem uma dessas. Elas se perguntam qual é o passado do protagonista para que o pavilhão o respeite tanto. Mas, na verdade, o que aconteceu foi: alguns dias atrás, quando o protagonista terminou de tratar Ian no pavilhão, Nalan estava implorando para ele vender para ela algumas ervas. Porém, o protagonista lembrou a ela que ela ainda estava devendo para ele, e por isso, ela entregou o cartão Black para ele em troca de algumas ervas. Lan fica sem acreditar que é possível que o protagonista tenha uma dessas. Esse é o mesmo item que seu pai, o Lorde da cidade, possui. O protagonista chega para Lan e fala que não importa o quanto ela ofereça, ele pode oferecer 3, 30, 300 ou até 3.000 vezes o preço. Ele se aproxima e pergunta se ela pode oferecer mais, pois se não puder, ela já pode começar a engatinhar. Em outro lugar, Yunka está procurando Lan. Ele pergunta para algumas pessoas se elas a viram, mas ninguém sabe. Até que um cara fala que sabe onde ela está. Ela estava engatinhando enquanto as pessoas riam dela. Yunka chega ali e vê-se naquela situação. Ela pensa que nunca na vida foi humilhada dessa maneira. O protagonista fala para ela que, se ela achou que ele era alguém que podia ser intimidado, ela está errada. Ele se abaixa e fala que não gosta de se meter em confusão, mas não tem medo de entrar em uma também. O protagonista pega o grampo dela e fala que, se ela o ofender de novo, ela vai acabar assim. Ele começa a sair e fala que o show foi divertido. De repente, Yunka chega e vai até sua irmã. Ela fala para ele que mudou de ideia. Ela não quer mais matar Yifan. Ela quer transformar a vida dele em algo pior do que a morte. Yunka pergunta se aquele cara era Bai Yifan. Lan pergunta para ele quem mais seria. Ela começa a gritar que ele a humilhou agora, e se ele não ajudar, pode esquecer o casamento. Yunka grita com ela, dizendo que o protagonista é o homem misterioso que roubou a técnica movedora de montanhas e a ascensão celestial dele há um mês atrás. Lan não entende isso, mas ele tenta explicar. Ele fala que sabia que ela queria obter a admissão para o reino sagrado para cultivar, então ele pensou em conseguir a ordem da ascensão celestial em um leilão, mas não esperava que seria interceptado no meio do processo. Yunka também mandou alguns dos seus homens perseguirem o protagonista, mas Yifan usou algum tipo de truque para escapar. Desde então, nunca mais se soube nada dele. Ele se lembra de um de seus homens dizendo que Yifan é experiente na arte de se mover furtivamente, e com isso Yifan escapou. Lan fica preocupada, se perguntando qual é o passado do protagonista. Ela decide contar isso ao seu pai. Já na Terra, em um pequeno distrito, Yifan estava relaxando na sua cama. Ele olha para o caderno e pensa que esses passos da flor flutuante que acabou de comprar possuem um total de 108 variações, e originalmente eram bem complicados. Entretanto, depois que ele simplificou através das leis da Terra, já dominou todas elas em uma noite. Com a força do punho das sombras, combinado com a agilidade do passo da flor flutuante, se ele se encontrar com alguém no pico do estágio da transfusão de sangue, o protagonista seria capaz de enfrentá-lo facilmente. Ele se levanta para seguir comprar algumas coisas boas para cultivar. Assim que ele abre a porta, a senhorita Yao estava lá.
Yifan pede desculpas para ela, pois ele estava dormindo e não ouviu. Ele pensa que estava ocupado cultivando e esqueceu que hoje era dia de pagamento. Yao fica furiosa, dizendo que ele não a engana com isso, pois ele prometeu que iria pagar o aluguel no final do mês. O protagonista entrega uma parte do valor agora e fala que ainda deve 200 yuans para ela, mas pagaria tudo no próximo mês. Ela o pega pelo colarinho e pergunta o que aconteceu com ele. Mesmo conseguindo dinheiro entregando comida, ele ainda consegue por volta de 3 ou 4 mil yuans por mês. E sendo um homem saudável, ela pergunta como ele não consegue pagar o aluguel. Ele sorri e pensa que ficou ocupado cultivando no outro mundo e só volta à noite para conseguir algum dinheiro. E normalmente não consegue muito. Yao devolve o dinheiro do protagonista e fala que ele não vai conseguir viver assim, dando o dinheiro para ele por enquanto, mas avisando para pagar tudo no próximo mês. Yifan agradece a ela por isso. Um tempo depois, Yifan estava andando com sua moto para fazer entregas. Ele está deprimido, pois no outro mundo ele pode comer e beber sem se preocupar com o dinheiro. Mas assim que volta para a Terra, ele retorna à sua condição atual. Ele pensa em arriscar sua vida para ganhar dinheiro com o seguro de vida, mas pensa que isso pode ser crime. De repente, seu celular toca. Ele atende e era seu pai. Ele pergunta por que seu pai estava ligando, mas a notícia não parece ter sido boa. Um tempo depois, no hospital, a mãe do protagonista sofreu um acidente. Seu pai fala que o motorista bêbado foi pego pela polícia, mas ele não tem seguro. Seu pai começa a chorar, dizendo que já hipotecou a casa para o banco e conseguiu um dinheiro com amigos e parentes. Mas o custo do próximo tratamento é de 300 mil yuans e não há garantia de que ela vai acordar. Seu pai pede desculpas para ele e fala que deixou o protagonista na mão. O protagonista vai até seu pai e fala para ele não dizer isso, afinal, eles são uma família. Yifan fala que vai dar um jeito de pagar o resto do tratamento. O protagonista sai do quarto e já estava indo embora. Seu pai o chama, mas ele apenas continua. Enquanto caminhava pela rua, ele pensa que é verdade que uma corda de cânhamo sempre quebra no menor ponto e que o azar sempre pega aqueles que são pobres e miseráveis. De repente, ele escuta alguém gritando. Alguns homens estavam tentando sequestrar uma garota, mas o protagonista já chega voando e acerta um chute em um dos caras. A garota só vê o vulto passando. O protagonista dá um chute no meio da perna do cara e a quebra. Os outros se perguntam se não haviam acabado com todos os guardas da garota. Porém, o protagonista não é guarda, é espancador de figurantes. O cara tenta acertá-lo, mas o protagonista se abaixa e acerta o queixo do cara. O protagonista pensa que sua cultivação não é transferida completamente para a Terra. Mesmo assim, com o treino e a cultivação que ele teve, seu corpo já desenvolveu uma memória muscular, seja em agilidade ou em habilidades de enfrentar ataques. O protagonista fala para eles que são devagar demais. O que sobrou em pé se pergunta como o protagonista acabou com 7 deles em menos de 3 minutos. Mas num instante, o protagonista está na frente dele e dá um golpe só no rapaz. O cara nem tentou lutar contra o protagonista. Ele sabe que é impossível vencer. Com isso, só sobrou a garota ali no meio. O protagonista vira para ela e fala para ela seguir embora logo. Ela pede para o protagonista levá-la para sua casa, mas ele se desculpa e diz que tem que entregar um takeaway. Se ele demorar muito, vão descontar o dinheiro do seu pagamento. Ele até se oferece para chamar a polícia se a garota estiver com medo, mas a garota diz que vai pagar 1 milhão para ele se ele a levar de volta para casa. O protagonista joga a camisa fora e pergunta onde ela mora. Um tempo depois, o protagonista chega na vila da família Tang. A garota avisa ao protagonista que só vai avisar sua família que está bem. Lá dentro, alguém estava gritando, perguntando o que eles estavam fazendo. Uma mulher estava brigando com alguns seguranças, dizendo que se algo acontecer com Rong, ela mesma vai matar todos eles. Todos dizem que vão encontrar a segunda senhorita. Rong grita lá no fundo, e sua irmã se vira para olhar. O protagonista chega cumprimentando a mulher, mas Rong estava toda chorosa. Ela pula em sua irmã e fala que não vai mais fugir. O protagonista, olhando aquilo, fica feliz de tudo estar bem. Logo após isso, os 3 estavam tomando um chá enquanto conversavam. A mulher fala para o protagonista que soube do que aconteceu e que está muito grata por ele salvar a vida de sua irmã. Ela diz que gostaria de fazer um banquete para ele, mas o protagonista pede para ela não ser tão formal e que um banquete não era necessário. Ele menciona que Rong havia prometido 1 milhão como recompensa, caso ele a trouxesse para casa. A mulher olha para ele e pergunta se ela realmente disse isso para ele. O protagonista cai na real e fala que ela pode esquecer isso. Ele pensa que é verdade que dinheiro não dá em árvores e que deve esquecer isso, pois foi apenas um caso de lutar por justiça, e ele não esperava ser recompensado de qualquer forma. Mas de repente, a mulher começa a bater em Rong.
perguntando se ela acha que a vida dela vale 1 milhão. Ela pergunta se Hong estava tentando se humilhar ou tentar desprezar a irmã que tem. A mulher fala que vai dar 100 milhões para o protagonista como um pequeno presente e que ele deve considerar isso como um símbolo de apreciação da família Tang. Quando o protagonista ouve ela dizer que é da família Tang, ele pergunta se é a família Tang que tem um valor no mercado de ações maior que 50 bilhões. Ela confirma e fala que esses 100 milhões ainda não são o suficiente para cobrir o que ele fez por Hong, e se precisar de algo no futuro, é só pedir. O protagonista fala que, nesse caso, eles não precisam esperar pelo futuro, pois tem algo que ele gostaria que ela fizesse por ele. 3 dias depois, no hospital da cidade de Hang, Yifan e Tang estavam conversando. Ela fala para ele não se preocupar, pois já resolveu tudo o que tinha pendente sobre isso. Ela chamou os 5 melhores especialistas nessa área para que pudessem trabalhar nesse procedimento cirúrgico, e em breve, a mãe do protagonista estará bem. Tang continua dizendo que entende o que o protagonista está sentindo nesse momento, pois seus parentes já se foram há um bom tempo, restando apenas sua irmã mais nova, e não importa o que aconteça, Tang não quer que nada aconteça com Hong. Yifan agradece e fala que, se no futuro ela precisar que ele faça algo por ela, é só pedir. Ela responde que, nesse caso, não precisam esperar pelo futuro. Ela pede para o protagonista treinar os guardas dela. De repente, todos aparecem atrás do protagonista, chamando-o de chefe. O protagonista se questiona se tem tempo para isso. Tang diz que, na verdade, não muito tempo atrás, ela mandou alguém para investigar as pessoas que atacaram Hong, e sua intuição estava correta. Descobriram que foram contratados por um dos seus rivais de negócios que queria utilizar sua irmã como forma de destruir o grupo Tang. Entretanto, uma coisa surpreendente para Tang é que esses lutadores profissionais com quem o protagonista lutou ainda estão deitados no hospital, incapazes de se recuperar, parecendo que ainda estão sofrendo de um choque mental causado pela luta. Tang pede que o protagonista ensine isso para os guardas dela, para que possam melhorar. O protagonista sorri e fala que é muito mais sobre prática combinada com um pouco de técnica. Tang diz que não vai tomar muito do tempo dele. Meio mês deve ser o suficiente, e ela vai pagar muito bem como remuneração. O protagonista comenta que ela realmente é uma mulher de negócios, pois absolutamente não deu motivo para ele recusar. Yifan diz que vai dar o seu melhor, mas não garante que vai funcionar. Tang aceita e fala que vai organizar o tempo de treinamento e fará o possível para que não interfira na vida pessoal do protagonista. O protagonista acha isso bom, pois vai ter tempo para sua família, e assim que ele receber, não terá dívida entre eles. Por isso, o protagonista já esteve treinando os guardas da família Tang por meio mês. No hospital, a mãe do protagonista finalmente acordou sem problemas e estava reagindo bem ao tratamento do médico. Chegando em sua casa, o protagonista relaxa um pouco, pois finalmente o treinamento acabou e sua mãe estava bem. Ele decide entrar no outro mundo para ver como as coisas estão indo. Ele esteve muito ocupado no último mês e não sabe como Muti e Ruoru estão depois de terem voltado para o vilarejo. Mas quando ele entra, fica completamente assustado. O vilarejo estava acabado, tudo pegando fogo. Ele se pergunta o que aconteceu. O protagonista corre gritando os nomes dos seus companheiros, até que alguém o chama. Era Nalan. Ela diz que estava esperando por ele. No armazém do pavilhão, as pessoas do vilarejo estavam se recuperando do desastre, até que a porta se abre. Eram Yifan e Nalan chegando. Eles começam a conversar. O protagonista pergunta se estão bem, mas ele nota que o braço direito de Muti não estava mais ali. Ele pergunta o que aconteceu, até que percebe que todos perderam uma parte do corpo. Muti fala que está tudo bem, pois é só uma mão machucada. O importante é que todos estão vivos. O protagonista nota que Ruoru não está ali e pergunta onde ela está. Muti diz meio triste que Ruoru não estava bem. Nesse momento, Ruoru estava toda enfaixada e o velho médico cuidava dela. Todo o seu corpo estava queimado. Ela se olha pelo reflexo da água e se pergunta se aquela era ela. Ela começa a gritar que não quer se tratar, que prefere morrer, pois não quer viver parecendo um monstro. Mas, de repente, o protagonista chega e a desmaia. Ele fala para ela que vai ficar tudo bem depois de uma noite de sono. Ela chora ao ver que Yifan voltou. Nalan fala que deram sorte de encontrá-la e salvá-la, mas seu corpo foi muito queimado. Quase não há pele saudável no corpo dela. Nalan diz que Ruoru era uma garotinha tão linda e com uma idade tão inocente, e algo assim aconteceu com ela. Ela fala que não sabe se Ruoru vai conseguir viver com isso pelo resto da vida. O protagonista, furioso, pergunta quem fez isso. Nalan fala que os culpados são a família Lin e a mansão do Lorde da cidade. Anteriormente, na mansão do Lorde da cidade, Yunka bajulava o Lorde da cidade com pedras espirituais. O Lorde aprecia Yunka por bajulá-lo. De repente, Lan chega e pergunta se Yunka não ia quebrar os ossos de Yifan. Yunka pede para ela se acalmar.
O Lorde da cidade fala para Lan parar de brincar, pois Yifan apareceu do nada, com uma força comparável à daqueles do Império. Ele ouviu de Kair que Yifan foi capaz de dominar um grupo de assassinos, e com isso, subordinaram-se a ele. Então, a força de Yifan é imprevisível. Ele fala que, se ela quiser capturá-lo, não pode ter pressa. Lan fica chateada com isso. Seu pai ri, pois lembra que ela foi humilhada no pavilhão. Ele fala que já conversou com Kair para levar os soldados e a cavalaria para massacrar o vilarejo da família Mu. Yunka fala que contou os corpos e percebeu que havia mais de 10 pessoas que não estavam lá no vilarejo. Ela não sabe exatamente onde essas pessoas estão. Pode ser que foram resgatadas por alguém. O Lorde fala para Yunka colocar cartazes de procurado na cidade e encontrar as pessoas que estão faltando, e Yifan também. Nalan termina de contar o que exatamente aconteceu. Ela fala que tem algumas conexões na cidade de Liuyun, e quando descobriu isso, mandou alguns homens para ajudar. Infelizmente, a família Lin foi mais rápida, e quando ela chegou lá, já era tarde demais. Eles começaram a ajudar todos aqueles que estavam vivos ainda. Huoru estava se escondendo dentro de um pote de arroz, mas ela também sofreu queimaduras graves por conta do fogo ao redor dela. O protagonista agradece a Nalan e fala que nunca esquecerá desse favor. Nalan pergunta o que o protagonista pretende fazer agora. Ele responde que vai matar todos eles. Ela grita com ele que isso é impossível, pois na mansão do Lorde há cultivadores no reino da transfusão de sangue e o próprio Lorde está no 5º estágio do reino da limpeza de medula, e há rumores de que ele tem uma arma arcana de alto nível. Mas o protagonista não se importa. Ele fala que não gosta de matar pessoas, mas se insistirem em matar seus amigos e as pessoas que ele gosta, ele não será piedoso. O protagonista fala que, e daí que ele está no 5º estágio do reino da limpeza de medula, mesmo assim ele será capaz de matá-lo. Mas antes de sair, o protagonista pede mais um favor. Ele pede para Nalan cuidar deles por um tempo. Logo após, o protagonista volta para a Terra e vai até uma farmácia. Ele pede muitas ervas e remédios para queimaduras. O atendente até pergunta para que tudo aquilo, mas o protagonista pede para o cara não perguntar nada. O protagonista começa a sair e o cara acha ele meio estranho. Já no aeroporto, o protagonista e seus pais estão lá. Seu pai pergunta se Yifan realmente não quer seguir com eles, mas Yifan começa a sair e fala para eles não se preocuparem com ele. Eles podem seguir para as Maldivas e também não precisam se preocupar com dinheiro, pois no cartão ainda tem $500 mil sobrando. A mãe dele tenta chamá-lo, mas o pai fala que agora Yifan já é adulto e tem seus próprios problemas para lidar. E como eles são a família dele, tem que dar suporte para Yifan e não podem ser um problema que impede ele de seguir em frente na vida. A noite chega e o telefone de Yao toca. Ela olha e se pergunta quem mandaria tantas mensagens a essa hora da noite. Ela vê que foi Yifan. Lá, ele diz que tem alguns problemas para resolver e não vai poder ficar ali por um bom tempo. Ele fala que já pagou o aluguel adiantado e transferiu diretamente para a conta dela, e é para ela considerar o resto do dinheiro como pagamento adiantado para qualquer aluguel no futuro. Ele agradece por tudo que ela fez por ele. Ela fica feliz por ele não ter interpretado mal, e também por ele finalmente ter arrumado um bom trabalho, já que pagou o aluguel adiantado. Mas quando ela abre a conta do banco, vê que a transferência foi de 100 mil. Ela se pergunta o que Yifan está fazendo para ganhar tudo isso. De volta no outro mundo, o protagonista chega com uma erva diferenciada e pergunta ao velho se vai funcionar. O velho fala que não tem como dar errado. Ele questiona como o protagonista conseguiu ervas medicinais tão rápido que dizem ser tão lendárias quanto deuses e dragões, que não podem ser vistos ou encontrados em nenhum lugar do mundo. O protagonista pergunta se foi rápido, porque ele achou que demorou demais. Ele pensa que o peso que o anel pode levar é pequeno demais, e demorou porque teve que fazer várias viagens. O velho anuncia que eles voltaram. Ele pensa que o sentimento do protagonista por essas pessoas é realmente profundo, tão profundo quanto o oceano e tão alto quanto o céu. Nalan pergunta se a medicina está pronta. O protagonista entrega para ela e fala para deixar isso com ela. Huoru pergunta se ela vai ser capaz de voltar a ser como era antes. O protagonista diz que, assim que ela ficar boa, ele vai comprar lindos vestidos para ela. 15 minutos depois, Huoru grita e deixa cair o espelho. O protagonista do lado rapidamente abre a porta perguntando o que houve. Ela estava radiante e todo o seu corpo estava em perfeita condição. Huoru diz que realmente se recuperou e parece que cresceu uns 6 anos de idade também. Ela pede desculpas por ter quebrado o espelho. Ele caiu de sua mão quando ela ficou surpresa. O velho fala que ficou preocupado com ela, pensando que algo ruim tinha acontecido. O protagonista vai até ela e diz que ela ficou mais bonita do que antes. Será que é a erva que deixa mais bonita, galera? Será que tem a erva que deixa a garota maior de idade também? Nalan não consegue acreditar que o protagonista anda por aí com tantas ervas consideradas tesouros mundiais.
Ela se pergunta de onde exatamente ele vem. O protagonista vai até ela e diz que gostaria de dar essa flor rabo de dragão como símbolo da sua gratidão. Além disso, ele tem outro favor a pedir. Ele quer todas as artes marciais de nível alto que ela tem e também deseja escolher um lugar para treinar o mais rápido possível. Em outro lugar, na propriedade rural da montanha, o protagonista estava treinando lá. Ele está tomando sangue de besta de grau superior. Ele pega mais uma e diz que não é o bastante. Ele tem que melhorar mais. O protagonista ainda está um reino inteiro atrás do reino da limpeza de medula. Ele toma o sangue e diz que tem que alcançar o Lorde da cidade o mais rápido possível. E Fan continua treinando. Ele usa uma técnica chamada Corte do Yin Flamejante, que corta as árvores e pedras com um golpe. Ele toma mais sangue e usa o Corte do Yin Flamejante novamente, mas para ele ainda não é o suficiente. Ele pensa que está longe do suficiente. O velho pergunta para Nalan quantas artes marciais ela deu para o protagonista. Ele fala que pode estar vendo coisas, mas parece que o protagonista está bebendo sangue de besta demoníaca como se fosse água. Nalan responde que, quando se trata do mundo das artes marciais, é melhor não perguntar muito e só seguir o fluxo. Ela nem consegue mais ficar surpresa com o que o protagonista faz agora. A tarde chega e o protagonista está treinando a técnica de espada-chuva da tempestade. Já à noite, ele está treinando o corte da lua de prata. O dia chega novamente e o protagonista ainda está treinando. Ele está cansado e suando, e tudo ao redor dele está cortado, tanto as montanhas quanto as árvores. Ele comemora por finalmente ter avançado para o reino da transfusão de sangue. Nalan chega chamando o protagonista. Ela diz que ele é extremamente forte, pois só levou meio mês para avançar até o último reino da transfusão sanguínea. Ifan agradece a Nalan pelo que ela fez por ele nos últimos dias e avisa que logo vai começar seu movimento. Ele a alerta que, caso não volte amanhã, ela deve levar Huoru, Muti e os outros para fora da cidade, bem longe dali, onde possam ficar seguros. Nalan pede para conversarem sobre isso depois e entrega uma caixa a ele, dizendo que é um presente. O protagonista abre e pergunta o que é aquilo. Ela explica que é um talismã selvagem, que pode ser usado para aumentar a força máxima de um artista marcial, e o outro é um talismã de proteção, usado para defender de ataques de grande intensidade. Ambos duram meio graveto de incenso e podem ajudar na batalha. Nalan também trouxe uma espada chamada Corte do Tubarão, uma das top 10 espadas na lista da dinastia Yan, e dizem ter a habilidade de proteger o seu mestre. Ela fala que transferiu essa espada de outras filiais do pavilhão para que Ifan pudesse utilizá-la. O protagonista agradece os esforços de Nalan e diz que vai pagar o preço justo por essa espada. Ela diz que não precisa, pois mesmo que Ifan tenha se descoberto nas artes marciais, ele está disposto a dar sua vida para seguir atrás de vingança pelas pessoas da família Mu, e ela, Nalan Hu, tem o mais profundo respeito por ele. Então o que ela está fazendo é tudo uma ajuda pessoal. Ela se curva e diz que vai esperar ele retornar com o triunfo da vitória. O protagonista agradece novamente pela gentileza dela e diz que ele e Ifan não vai esquecer disso. Logo após, na mansão da família Lin, o protagonista chega lá. Os guardas gritam perguntando quem era aquele homem, mas o protagonista passa rasgando e corta todos os guardas de uma vez. Ele para e responde aos guardas, dizendo que ele é aquele que vai acabar com todos os cães como eles. A vingança começa aqui, dentro da mansão. Yunka fala para seu pai que logo ele estará casado com Lan. E quando ele se casar, a cidade de Liuyun vai continuar sendo domínio da família Lin. Seu pai se chama Lin Dafu. Ele fala para Yunka que ele se mostrou digno de ser filho dele. Mas de repente a porta se abre e um dos guardas é jogado lá dentro. Yunka se levanta e pergunta quem estava ali e como ousava causar problemas na mansão Lin. Ifan fala para Yunka que se encontraram de novo e o guardinha estava ali tossindo. Yunka começa a rir, dizendo que isso era bom, pois esteve procurando pelo protagonista por muito tempo, mas agora ele estava ali batendo em sua porta. De repente, ele desaparece e reaparece na frente do protagonista, dizendo que vai capturar Ifan e levá-lo direto para Lan, para que ela possa puni-lo pessoalmente. Mas Ifan simplesmente segura a mão de Yunka e pergunta se ele sozinho iria capturá-lo. O protagonista dá um tapa no braço dele que quebra no meio. Yunka pergunta a Ifan como ele ousa quebrar seu braço. Ele não entende como o protagonista chegou ao estágio da transfusão de sangue tão rápido. O protagonista fala que não só ousou quebrar seu braço, como também ousa quebrar suas pernas. E Ifan dá uma capoeira em Yunka que entorta a perna dele. Ele cai no chão com dor, e seu pai fica em choque. Yunka grita para seu pai correr dali e seguir para o Lorde da cidade. O gordão começa a correr, mas o protagonista desaparece de onde estava e aparece na frente do gordão, perguntando se ele estava fugindo. O protagonista pega o gordão pelo pescoço e fala que agora é tarde para fugir. O gordão diz que Ifan não pode matar todos eles.
O protagonista pergunta por quê. Ele responde que a questão da família Mu foi resolvida por ele e pelo seu filho, através das ordens do Lorde da cidade. Se Yifan matar ele e seu filho, o Lorde da cidade nunca vai deixá-lo livre. Yunka, lá atrás, concorda com seu pai, dizendo que ele e Lan estão noivos, e são considerados irmãos da lei do Lorde da cidade. Yunka continua dizendo que, se o protagonista ousar tocar um dedo nele ou no seu pai, ele vai matá-lo. Mas o protagonista não está nem aí, e quebra o pescoço do gordão. Ele joga o corpo do gordão fora, e Yunka fica de queixo caído. Yifan fala que vai tentar a sorte. Yunka está morrendo de medo. Ele se curva para Yifan e diz que está disposto a dar toda a família Lin para ele, todos os seus tesouros e propriedades, mas pede para não ser morto. Yifan acha isso engraçado e pergunta quanto valeria se ele vendesse toda a família Lin. 10 milhões. Ou será 50 milhões? O protagonista se abaixa e fala para Yunka que, já que ele está prestes a morrer, não tem problema ele dizer isso. Mas uma única erva medicinal que Yifan consegue casualmente vale dezenas de milhões, ou até mesmo centenas de milhões. Ele pergunta se Yunka acha mesmo que ele está interessado na família Lin. Yunka começa a implorar por sua vida e diz que cometeu um erro e que está arrependido. Yifan fala que não há necessidade de pedir desculpas para ele. Se Yunka estiver realmente arrependido, então é para ele seguir com seu pai e pagar pelas mortes das pessoas que morreram no vilarejo da família Mu. O protagonista entorta a cabeça de Yunka como se fosse uma galinha. Yifan fala que agora é a vez da mansão do Lorde da cidade. Já na mansão do Lorde, uma pessoa entra correndo dizendo que algo ruim aconteceu, pois uma mensagem acabou de chegar dizendo que a mansão da família Lin está sendo atacada. O Lorde pergunta o que exatamente está acontecendo. Seu mensageiro fala que, de acordo com a concubina que escapou da mansão, um homem chamado Yifan chegou lá em busca de vingança, e ele já matou muitas pessoas da mansão. Ao ouvir o nome do protagonista, o Lorde grita pedindo para o mensageiro passar sua ordem adiante. Ele quer que bloqueiem todas as saídas da cidade Liuyun. Ele diz ao general Peng e Lei para trazer 300 guardas armados com eles e seguir o Lorde até a mansão da família Lin. Enquanto o Lorde sai, ele se pergunta se Yifan não deveria estar morto. Ele monta em seu cavalo e grita para seus 2 companheiros, Yuan e Bing, ficarem na mansão e protegerem sua filha Lan. Se tiverem algum problema, devem reportar imediatamente. Os 2 cumprimentam e confirmam que seguirão as ordens. Assim, o Lorde e todos os guardas partem atrás do protagonista. Lan estava voltando e pergunta para Bing e Yuan para onde eles estão indo com seu pai e todas essas tropas. Bing a cumprimenta e fala que vão capturar um criminoso. Ela pergunta por que eles não estão indo com seu pai. Ele responde que o Lorde pediu para que eles ficassem para protegê-la. Lan sai da carruagem e pede para os guardas ficarem fora da mansão. Se algo acontecer, ela vai chamá-los. Lan começa a seguir para sua casa e fala que seu pai pensa demais, pois tem 4 generais em sua cidade. Todos eles estão no reino da transfusão de sangue, e seu pai mesmo está no reino da limpeza de medula. Ela se pergunta quem teria a audácia de atacar sua mansão. Lan teme que essa pessoa seja alguém que come coração de urso e tenha coragem de um leopardo. Uma das ajudantes pergunta qual roupa Lan gostaria de vestir hoje. Lan nota um vestido igual ao que Huoru estava usando e pergunta por que aquele vestido continua ali. Sua ajudante fala que aquela roupa é de imenso valor por ser um tesouro. Mesmo assim, Lan não quer aquela roupa ali, pois Huoru, que não é nem merecedora de lamber seus sapatos, usava o mesmo vestido. Ela reclama que Yunka não sabe de nada oferecendo isso para ela como um tesouro. Lan pede para a ajudante jogar o vestido fora, pois só de olhar ela sente nojo. Ela começa a ficar com raiva, dizendo que sente nojo daqueles da família Mu, e quanto a Yifan, ela pretende matá-lo com suas próprias mãos assim que vê-lo novamente. Mas neste mesmo momento, suas ajudantes caem no chão. Ela se vira e pergunta o que aconteceu com elas. De repente, o protagonista aparece atrás dela e pergunta como Lan pretende matá-lo. Ela se afasta com medo e pergunta por que ele está ali, e como ousa entrar na mansão do Lorde. Yifan pergunta, e daí que é a mansão do Lorde? Lan começa a gritar para chamar os guardas, mas o protagonista fala que não tem para quem gritar ali, pois os 100 guardas e os 2 generais no reino da transfusão de sangue, todos eles foram mortos por suas mãos. Ela começa a ficar desesperada, pensando que Yifan sozinho matou 2 generais no reino da transfusão de sangue e 100 guardas praticamente instantaneamente, pois ela nem conseguiu ouvir uma comoção. O protagonista começa a pegar sua espada e pergunta para Lan se ela sabe o motivo dele estar ali. Ele fala que tinha avisado ela para não mexer com ele.
Yifan coloca a espada no pescoço dela e pergunta se foi ela e Yunka que planejaram o massacre da família Mu. Ele avisa que Yunka já está morto e agora é a vez dela. Ela cai de joelhos no chão e começa a implorar por sua vida, dizendo que só tem 18 anos e ainda é muito jovem para morrer. E se Yifan poupar sua vida, ela fará o que ele quiser. O protagonista fica com mais raiva ainda, pois Ruoru tem apenas 13 anos. E algumas crianças morreram queimadas no vilarejo por causa das ações de Lan, até mesmo recém-nascidos. O quão inocentes eles eram. Lan começa a gritar que estava errada e oferece seu corpo, dizendo que ainda é virgem e seria uma pena matá-la. Mas o protagonista faz um corte no braço dela e diz que uma mulher como ela o faria vomitar mesmo que estivesse nua. Yifan guarda sua espada e fala que os céus são justos e ele pode dar uma chance para Lan sair viva. Ele fala que há pouco ela disse que Ruoru não era merecedora nem de lamber seus sapatos. Então, agora ela terá que limpar os sapatos do protagonista até que eles estejam brilhando. Ela tenta questioná-lo, mas o protagonista pergunta se ela não havia dito que faria tudo o que ele pedisse. Ela responde que sim. Então, ela fala que vai lamber, e enquanto Yifan não a matar, ela fará qualquer coisa. Ela começa a lamber, e o protagonista fala que ela está trabalhando bem para se manter viva. Ela pensa que fará qualquer coisa por um tempo e vai atrasar o máximo ali até que seu pai volte. E assim, ela tem certeza que Yifan terá uma morte horrível. Rapidinho, ela deixa o sapato brilhando. O protagonista olha para ela e fala que agora que ela limpou, ela já pode seguir seu rumo, e corta o pescoço dela. Ela cai no chão, questionando o protagonista. Do lado de fora da mansão Lin, o Lorde e os guardas estão chegando. O Lorde percebe algo. Um de seus guardas pergunta se tem algo de errado. Ele responde que não é nada, é só um sentimento ruim e vago que apareceu em seu coração. Um outro guarda chega dizendo que tem algo de errado. Ele fala que, como foi ordenado, ele foi na frente e checou o local. E quando entrou na mansão, ele encontrou somente os corpos dos guardas dentro, mas não encontrou Dafu nem Yunka. O Lorde entende o que está acontecendo. Ele grita para todos que isso é uma armadilha para atraí-los para fora da mansão, e agora eles devem voltar o mais rápido possível. Enquanto corria, o Lorde pensa que se Yifan tocar em Lan, ele vai matar todas as 9 gerações da família Mu. Quando ele chega na frente da sua mansão, ele vê 3 corpos amarrados no portão: Lan, Dafu e Yunka. O protagonista está ali esperando o Lorde voltar. O Lorde fica com muita raiva, desaparece e aparece na frente do protagonista para atacá-lo. Yifan pega sua espada e fala que ainda não se sabe quem morrerá hoje. Ele utiliza uma habilidade chamada Chuva da Espada. Mas o Lorde consegue desviar e se pergunta se isso é a energia da espada, a técnica violenta Chuva da Espada. O Lorde se posiciona e pensa na técnica da chuva violenta, a técnica de espada lendária rank amarelo de alto nível. Mesmo para ele, demorou mais ou menos 1 ano para que ele pudesse começar a compreendê-la. Ele fala que Yifan sumiu, e depois de 2 meses, ele passou do reino da força interna e conseguiu sucesso completo. O protagonista fala que o Lorde tem olhos bem afiados. O Lorde não se surpreende que Yifan foi capaz de matar tantos experts da sua mansão, levando em conta a força do protagonista. O Lorde usa uma habilidade chamada Técnica de Ki e Véu de Sangue. Ele fala que o protagonista é besta de pensar que pode lutar contra ele, que está no reino da limpeza de medula, enquanto Yifan está no reino da transfusão de sangue. Mas o protagonista nem liga e utiliza outra habilidade chamada Tempestade. O céu fica completamente cheio de lâminas de água, e o Lorde fica em choque com isso. Todas as lâminas atacam o Lorde, e quando uma está prestes a perfurar sua cabeça, ele utiliza um escudo, o Anel das 9 Nuvens. O protagonista vê que as lâminas não conseguem atravessar o escudo, e de repente, um raio sai da mão do Lorde com uma intensidade absurda. Yifan percebe que é uma arma mágica. O Lorde fala que agora que Yifan forçou ele a utilizar sua arma mágica, Yifan merece morrer hoje. Ele lança um raio com uma velocidade absurda, mas o protagonista tem a habilidade Passos da Flor Flutuante e consegue desviar sem dificuldade. Porém, o Lorde não dá tempo para Yifan e ataca novamente, e esse ataque vai acertar. O ataque acerta em cheio o protagonista. O Lorde começa a rir do protagonista, dizendo que, já que ele queria escapar, por que não tenta correr de novo? No entanto, ao abaixar a poeira, o protagonista estava ali no meio e completamente ileso. O Lorde não entende como isso é possível. Yifan fala que se preocupou à toa, pois esse poder de raios e trovões do Lorde não é tão bom assim. O protagonista percebe que essa barreira absorve os raios e trovões. Essa barreira é o talismã que Nalan deu para ele, e ele é realmente útil. O protagonista testa o outro talismã, o talismã do Búfalo Brutal, e sua capacidade mágica e física aumentam, deixando-o superior ao que era antes. O Lorde fica desesperado ao ver isso. O protagonista usa a técnica violenta Chuva da Espada. Terceira forma,
Cachoeira das Espadas. Uma onda sai de sua espada, mas o Lorde não desiste e lança um ataque de raios novamente. Os ataques colidem e criam um tornado poderoso que joga o Lorde para trás. Com isso, o protagonista tosse sangue. O Lorde vê isso e ri, dizendo que mesmo Yi-Fan usando o talismã para fortalecer seu corpo, Yi-Fan ainda não é capaz de lutar contra ele com sua própria força. Mas Yi-Fan pergunta para o Lorde quem disse que ele quer usar a força para matá-lo. O Lorde pensa que isso não é bom e presume que Yi-Fan ainda tem uma carta na manga. De repente, o protagonista está na frente do Lorde e diz que não é uma carta na manga. Uma pequena lâmina de água vai até o Lorde. O protagonista diz que essa é a técnica violenta da chuva da espada. Último movimento. Essa pequena lâmina faz um estrago no peito do Lorde. Esse é o pingo da espada. O Lorde não acredita que perdeu para o protagonista. Ele acha isso impossível. O protagonista, por outro lado, já está preparado para finalizar o Lorde. Ele diz que, no momento em que o Lorde cometeu todos esses atos de injustiça, era claro que os céus iriam cobrá-lo por isso. E agora era seu fim. Então o protagonista finaliza o Lorde. Ele vê o anel jogado no chão e vai pegar, lembrando que é a arma mágica. Yi-Fan não imaginava que o poder do raio pudesse ser contido em um anel tão pequeno. O protagonista furta o anel na cara dura. E de repente, vários cavalos chegam ali. Eram os guardas do Lorde. Eles ficam chocados ao ver que o Lorde, a filha e todos do clã estão mortos. O protagonista lá na frente grita para todos ouvirem com atenção. Aqueles que se renderem não serão mortos, mas aqueles que desobedecerem serão mortos sem piedade. Isso deixa os guardas apavorados. Já lá no pavilhão, Nalan fala para o velho que já tem um bom tempo que o protagonista saiu. Ela se pergunta se Yi-Fan está bem, mas de repente, um guarda chega e pede para ela segui-lo, pois algo realmente grande aconteceu. Ela pergunta o que aconteceu, e o guarda fala que foi avisado que Dafu, Yunka e toda a família Lin estão mortos. E não só isso, o Lorde da cidade, Lan, e todos os 4 generais também foram mortos. E a mansão do Lorde foi completamente queimada pelo fogo e destruída ontem à noite. Nalan desmaia, dando graças a Deus que Yi-Fan realmente conseguiu. O velho fala que os 4 grandes generais, todos eles estavam no reino da transfusão de sangue. Sozinhos, eles eram capazes de derrotar alguém que está em um estágio intermediário no reino da limpeza de medula. E o Yi-Fan, ele claramente acabou de avançar para o reino da força interna somente 2 meses atrás. Ele pensa que o rumo da cidade de Liuyun vai mudar. Dias depois, uma muvuca está acontecendo perto dos cartazes de procurados. As pessoas diziam que Yi-Fan é o mais novo criminoso, e aqueles que derrotarem Yi-Fan ganharão 100 moedas de ouro, e aqueles que providenciarem informações ganharão apenas 50 moedas. Elas falam que, quando olham para o rosto do Yi-Fan, ele não parece uma pessoa ruim envolvida em algo ruim. De repente, alguém pega o cartaz, o protagonista, e era o próprio. Ele pensa que, mesmo sua recompensa sendo baixa, não havia motivo para pintarem sua cara de um jeito tão horrível. Mas ele decide esquecer isso e parte para outro lugar para ter mais diversões. Quando já era noite no pavilhão, Nalan se perguntava o que Yi-Fan deve estar fazendo agora e o que ele planeja para o futuro. Até que de repente uma carta passa pela janela. Ela olha e vê uma caixinha junto com a carta. Nalan pega a carta e começa a ler. Era uma carta do protagonista e lá estava escrito: "Eu irei deixar Liuyun em breve. Obrigado por cuidar de mim todo esse tempo. A caixa brocada é um presente meu para você e para as pessoas da família Mu. Isso vai garantir para vocês roupas e comida por uma vida inteira. Se eu e você formos destinados a nos encontrar novamente, haverá uma hora em que nos encontraremos de novo. Então, te vejo na próxima." Após ler a carta, Nalan abre a caixa e vê diversos tesouros divinos, coisas que ela nunca tinha visto antes. Ela pensa que espera vê-lo novamente. Enquanto isso, o protagonista está com seu pangaré indo embora. Meio mês depois, no limite entre as nações Wei e Yan, o protagonista estava em um porto de barcos. Lá, ele ouviu uma pessoa dizendo que recentemente a Terra Sagrada dos 5 Elementos, uma das 10 grandes terras sagradas, abriu vagas para recrutar discípulos, e que até mesmo a mais baixa técnica na Terra Sagrada, uma vez que vai para o mundo secular, se torna uma técnica suprema que qualquer pessoa lutaria para conseguir. O outro cara diz que, se alguém virar um discípulo de lá, seria considerado uma bênção divina. O de azul fala que, se alguém pudesse virar um ancião da Terra Sagrada, até a princesa, os nobres e o próprio imperador teriam que demonstrar respeito. O de vermelho diz que a Terra Sagrada fica a 10.000 milhas dali, e se perdessem o navio, nunca chegariam lá, nem mesmo usando 20 cavalos até a morte. O de azul fala para eles se apressarem para pegar os melhores assentos. Yi-Fan olha para cima e vê vários navios voando no céu.
Navios nuvens são o método mais importante de transporte do continente ancestral. Eles são extremamente rápidos para atravessar o Vale da Fenda Celestial e alcançar o destino. O protagonista não perde tempo e já entra na fila. Ao chegar sua vez, ele pede uma entrada para a Terra dos 5 Elementos. O cobrador fala que o navio só vai até a cidade dos 5 Elementos do Reino Wei e custa 500 moedas de ouro por um ticket. O cobrador se pergunta de onde um caipira como Yifan veio, que nem sabe até onde o barco é capaz de ir. Além disso, acomodações no barco são bem caras. Mesmo o quarto básico custa 300 de ouro por uma noite. Ele fala para o protagonista que, se Yifan não puder pagar por isso, terá que dormir no deck do barco, sem magia contra vento e sol. O protagonista nem pensa e já pede o quarto mais caro. O cobrador fica todo babão e fala que vai preparar o melhor quarto para o protagonista. Até que então, 2 pessoas chegam ali e pedem para o cobrador esperar, pois vão pagar o dobro pelo melhor quarto. Essa garota é Meng, princesa de Lingyang, e esse é Teng, filho do príncipe Kang. Yifan já fica bravo e pergunta o que Teng quer dizer com isso. Teng começa a dizer que, se ele quer algo, pode pagar o dobro e blá blá blá. Mas o protagonista fala que foi o primeiro a chegar, e o cobrador confirma isso, dizendo que o protagonista realmente foi o primeiro a reservar o quarto. Meng pergunta quem Yifan acha que é para argumentar contra o príncipe da família Kang. Ela começa a dizer seus títulos e que ela é Wang Meng, a qual Sua Majestade, o Rei Yan, nomeou como princesa do campo. E seu irmão Wang Teng é o filho mais velho do príncipe Kang. Agora ela está sendo generosa só de falar com o protagonista. E mesmo assim, ele ousa cobiçar algo que ela quer. Meng pergunta para Yifan se ele está à procura da morte. O protagonista não acredita, pois todo lugar que ele vai, encontra um bando de idiotas que gostam de se fazer de importantes para os outros. As pessoas na fila falam que é melhor o protagonista desistir e não arranjar briga com a família real. Mas já sem paciência, o protagonista grita dizendo que, sendo príncipe ou não, isso não faz deles pessoas mais qualificadas que todos ali. Meng e Teng já ficam em choque com isso, e o protagonista continua dizendo que já comprou o quarto e não vai deixá-lo nem por todo o dinheiro do mundo. Portanto, eles devem ser obedientes e seguir para o último lugar da fila. Os dois se encaram e o cobrador tenta apartar. Ele fala para Teng seguir para o fim da fila, e assim que chegar a vez dele, o cobrador vai dar o segundo melhor quarto do barco. O cobrador está em uma sinuca de bico, pois um é extremamente influente e o outro é extremamente rico, então não pode ofender nenhum dos dois. O príncipe fala que vai pedir pela última vez e pergunta se o protagonista sabe das consequências de seguir contra o príncipe da família Kang. Yifan pergunta se o príncipe sabe as consequências de seguir contra o protagonista. Teng pede para o protagonista que fazer inimigos pode ser uma coisa perigosa quando se está viajando para fora, pois nunca se sabe como Yifan pode acabar morrendo por aí. Yifan concorda com ele, mas é realmente difícil dizer quem é mais perigoso. Teng já sente a pressão e fala que o protagonista está envergonhando ele. O cobrador lembra que o barco partirá logo e que não podem demorar muito. Então, o príncipe decide não discutir mais e fica com o segundo quarto. Porém, Meng acha isso ruim, mas Teng pede para ela relaxar, pois quando chegarem na cidade ele vai comprar alguns vestidos para ela ficar feliz, e ela concorda com isso. O cobrador fala que vai imediatamente preparar o quarto para eles e pensa que agora o problema foi resolvido. Porém, Yifan fala que não aceitou isso. Teng pergunta do que ele está falando, e o protagonista diz que não gosta de ouvir pessoas conversando no quarto ao lado quando ele está dormindo, e por isso ele vai comprar todos os quartos divinos. O príncipe fica bravo com isso e pergunta o que o protagonista está tentando fazer. Yifan responde que o primeiro a chegar é o primeiro a ser servido, e pergunta se Teng tem algum problema com isso. O cobrador entrega todas as chaves para o protagonista e pede para o príncipe seguir para o fim da fila. Ele pensa que, após terminar ali, ele vai fugir, pois o dinheiro que recebeu não conseguirá gastar por toda a sua vida. E assim, o protagonista sai com todas as chaves, mas no caminho entrega uma das chaves para um careca que estava ali, só porque ele parecia ser um cara quieto. Meng fala que Yifan está tentando envergonhá-los e deixar as coisas mais difíceis para eles, mas Teng já sabe disso. Já no barco, o protagonista está andando pelo corredor até que um cara pede para ele esperar. Um cara grandão fala que eles têm que conversar. Um tempo depois, os dois estavam conversando e tomando uma. Eles brindam mais uma vez, e o grandão fala que aquilo que o protagonista disse sobre os príncipes não serem melhores que os outros era algo que ele queria dizer. E mesmo o protagonista estando ali brindando e comendo com o grandão, Yifan ainda não sabia quem ele era. O grandão se chama Liu, ele veio de uma família mercante da nação Wu. Liu pergunta sobre o protagonista também. Ele se apresenta dizendo seu nome e que veio do continente Yan.
O protagonista pensa que o continente Wu é vizinho do continente Yan, e que, como a maioria das pessoas são artistas marciais, a força geral desse continente é consideravelmente mais forte que a do continente Yan. O grandão fala que é o destino eles terem se encontrado ali hoje, pois ele assistiu ao ato de bravura do protagonista e admira a personalidade dele. E por isso, Liu deseja ser amigo do protagonista. Liu fala que não tem medo de dizer que sua jornada é para participar do exame de admissão para a Terra Sagrada. E se aquelas duas pessoas, Teng e Meng, ousarem se vingar do protagonista, ele será o primeiro a não poupar os dois. E hoje à noite, ele ficará de guarda para que o protagonista possa dormir tranquilamente. Yifan pensa, quando foi que ele falou que estava preocupado com algo desse tipo? Então, o grandão decide brindar mais uma vez. Uma hora depois, o grandão já estava completamente bêbado, até que de repente um raio cai e quase atinge o navio. Mesmo não acertando, o navio fica muito instável e o grandão sai voando. O protagonista se pergunta o que estava acontecendo. As pessoas do barco estão sendo jogadas pela força do vento. Uma tempestade de raios está se aproximando. Outro raio cai e desta vez acerta o barco. E todos lá perto gritam por ajuda. Yifan vê o raio e pensa que é uma boa forma de acumular raios. Ele pega o anel da nuvem trovão e fala que agora é hora dele brilhar. Ele se lembra que, enquanto estava no caminho para lá, examinou minuciosamente o anel, e a arma mágica pode estocar raios durante tempestades e liberá-los quando for necessário. Pena que ele não encontrou nenhuma tempestade nas últimas semanas. Yifan fala que agora tem uma tempestade que chegou bem na hora. Um raio cai e vai direto para o anel. Exatamente o que o protagonista queria. Até que então, vários raios caem e vão em direção ao protagonista. As pessoas percebem que todos os raios estão indo para a mesma direção e estão indo para os quartos, mas claramente para o quarto do protagonista. Um dos trabalhadores vê isso e se pergunta se o quarto do protagonista, que é de grau divino, não tinha uma formação de proteção, pois os raios estão indo para lá. Enquanto tudo lá fora estava voando, o protagonista estava de boa, só absorvendo os raios, até que então o anel absorve tudo e os raios param de cair. E agora, com isso, o protagonista tem mais um trunfo em seu arsenal. Após um tempo, um dos tripulantes avista a cidade dos 5 elementos. O grandão Liu agradece por finalmente sair daquele barco, e o protagonista pergunta se esta é a cidade onde vai acontecer o exame de entrada para a Terra Sagrada. Liu, com a testa toda inchada por causa do baque, fala que ouviu dizer que o rei Wei gastou uma tremenda quantia de dinheiro para construir esta cidade para apaziguar os 5 elementos da seita da Terra Sagrada, e esta cidade é muito mais luxuosa que a cidade do rei. O protagonista pensa que é bem melhor ver por si mesmo do que ouvir isso de outra pessoa. Então, ele parte para o meio da cidade. Já no meio da cidade, muita gente o cercava. Ele pensa que há muito mais gente do que ele imaginava. Liu explica para ele que esse é o exame de admissão da Terra Sagrada e que milhares de artistas marciais do mundo inteiro vêm ali para fazer o exame. Então, naturalmente, vai haver muitas pessoas ali. Liu pede para Yifan olhar para o céu e lá havia pessoas voando em espadas e em cabaças. O grandão fala que eles são os cultivadores do reino da cultivação mítica espiritual. Ele diz que esta é a 5ª vez que vê um cultivador do reino espírito místico com seus próprios olhos. E Yifan pensa que o reino da cultivação do espírito é diferente da liberação externa de Qi e do sangue. Eles podem gerar energia espiritual com os próprios corpos, então podem voar nos céus e escapar da terra, viajar por aí em espadas e fazer o que quiserem. E esta é realmente a Terra Sagrada, e o protagonista realmente foi para o lugar certo. De repente, uma pessoa grita para todos fazerem silêncio. Uma pressão imensa vem do céu e todos começam a passar mal. O protagonista, para não chamar atenção, finge estar passando mal também, até que uma pessoa gigante aparece no céu. Este é Yan Yunsong, o ancião do salão interno da Terra Sagrada dos 5 elementos. Ele diz que será o examinador do exame de admissão e que aqueles que desejam entrar na Terra Sagrada para cultivar devem seguir para o lado leste da cidade ao meio-dia e se registrar no local para participar do teste de avaliação de discípulos. Se passarem no teste, serão permitidos a cultivar na Terra Sagrada dos 5 elementos. Com isso, todos foram correndo para fazer as inscrições. Liu cumprimenta o protagonista e fala que vai lá fazer a inscrição. O protagonista pede para Liu fazer o seu melhor e diz que vai esperar por ele. O grandão fala que não tem por que esperar e já pede desculpas por não poder proteger o protagonista agora. Mas enquanto sai, pede para o protagonista se esconder quando estiver com medo. Ele diz isso porque achava que não iam se ver mais, pensando que o protagonista não iria para a Terra Sagrada. Mas o protagonista tem a ordem da ascensão celestial e pensa que ele e Liu podem se ver em breve.
Logo após isso, na arena de artes marciais, no lado leste, todos se alinham para realizar a inscrição. Na fila, um pouco atrás do protagonista, Teng e Meng estavam lá. Eles percebem o protagonista ali na frente. Teng fala que não imaginava que o protagonista estava planejando participar do exame de admissão. Meng pergunta para o príncipe quando ele vai matar Yifan, para que seu ressentimento suma. Ele fala para ela ter paciência e cuidar dos trabalhos que tem primeiro. E quando se tornarem discípulos oficiais da seita da Terra Sagrada dos 5 Elementos, a humilhação que sofreram no porto será paga com a vida de Yifan. Então chega a vez de Yifan. Ele se apresenta e diz que está no reino da transfusão de sangue. Teng, lá de trás, pensa que o protagonista nem é qualificado para essa competição, já que está no reino da transfusão de sangue. E mesmo que ele passe, não vai conseguir ficar seguro lutando com os outros participantes. Voltando para o protagonista, ele mostra a ordem da ascensão celestial, e o cara ali já sabe o que é. Ele sorri e fala que o protagonista está isento da examinação e pede para Yifan seguir em frente e esperar um pouco. Os irmãos ficam em choque ao ver que Yifan está isento do exame. Teng se pergunta qual a origem do protagonista. Logo após isso, Yunsong, de cima de um edifício, pergunta quem é essa pessoa que tem a ordem da ascensão celestial. O cara ali atrás fala que o nome dessa pessoa é Yifan. Ele explica que testou o protagonista com a tábua do espírito medidor, e a qualificação de Yifan é somente a do nível mais baixo do ranking amarelo. E de acordo com o que o cara viu, Yifan é só mais um garoto rico com uma grande fortuna, que teve a sorte de conseguir pôr as mãos na ordem da ascensão celestial. Ele pergunta o que devem fazer com o protagonista. Yunsong responde que o requisito mínimo para um discípulo de fora da Terra Sagrada é ter o corpo físico nível 5 e estar no reino da limpeza de medula. E Yifan está no reino da transfusão de sangue com a qualificação mais baixa do ranking amarelo. No entanto, Yifan tem a ordem da ascensão celestial. Então Yunsong vai dar uma chance para ele mostrar do que é capaz. Um tempo depois, nas costas de um pássaro gigante, Yifan e os outros participantes estão sendo levados para outro lugar. O protagonista pensa que mal conseguiu se classificar como um discípulo externo. Mesmo vindo da Terra, ele só tem uma qualificação de ranking amarelo. Obviamente, sua força já excedeu vários reinos. Mas Yifan não quer pensar nisso, pois a qualificação da avaliação é realmente inexplicável. Ele pensa que, já que suas classificações são ruins, então que seja. Enquanto ele puder se sustentar com os recursos infinitos da Terra, e enquanto puder simplificar as técnicas e aprender elas mais rápido, talvez ele consiga um grande avanço. Enquanto isso, o pássaro está rasgando os ares e rapidamente chega à Terra dos 5 Elementos. Yifan fica impressionado ao ver que a Terra Sagrada fica no meio das nuvens. De repente, Yunsong explica que aquele é o Palácio Sagrado dos 5 Elementos, o núcleo da Terra Sagrada, e a não ser que seja um ancião da seita interna ou verdadeiro discípulo, não poderá entrar sem permissão. Ali, naquele palácio, será onde todos irão cultivar de agora em diante. Logo após chegarem, todos se alinham para ouvir Yunsong falar. Ele diz que, de agora em diante, todos ali serão discípulos externos da Terra Sagrada dos 5 Elementos. No futuro, todas as suas palavras e ações devem ser de acordo com as regras da seita, e tudo o que fizerem também deve considerar os interesses da seita. Yunsong informa que ali estão as plaquetas de identidade de Jade e os mapas para os quartos onde todos ficarão, e no quarto haverá um manual da seita. Ele pede para que todos leiam com cuidado, e assim todos afirmam para o ancião. Um pouco mais tarde, no local de descanso dos discípulos, Yifan estava de boa no seu aposento. Ele vê 3 talismãs. Um de purificação corporal, um de movimento rápido e outro de coleta de água. Lá também há algumas pedras espirituais e pílulas de cura de alto nível. Ele pensa que a seita da Terra Sagrada é realmente generosa. Tudo isso vale pelo menos 10 milhões de ouro. Somente por se tornar um discípulo externo, a seita deu tudo isso sem exceção. O protagonista pega o manual e começa a ler. Ele lê que o continente da antiga Grande Esperança é dividido em 5 regiões. O Rio Oriental, Deserto do Sul, o Mar Ocidental, as planícies do norte e as planícies centrais, e tem 3 raças distintas que são compostas por humanos, demônios e monstros. Mas isso era algo que Yifan já sabia. As 10 terras sagradas da raça humana são nomeadas como Terra Sagrada Imortal, Terra Sagrada Suprema Imperial, Terra Sagrada dos 5 Elementos, Terra Sagrada do Grande Gelo, Terra Sagrada, Verdade Marcial, Terra Sagrada Matador Celestial, Terra Sagrada Escritura Celestial, Terra Sagrada dos Grandes Tesouros, Terra Sagrada da Fênix Roxa e Terra Sagrada Etérea. Entre elas, a Terra Sagrada Etérea é a mais misteriosa, com a tradição de ter somente 5 discípulos na sua seita. Cada um deles é um talento extraordinário no mundo.
A Terra Sagrada Suprema Imperial ocupou completamente a parte central do continente e era a mais forte em termos de herança e força. Eles se comportavam da forma mais dominante possível. A Terra Sagrada da Verdade Marcial e a Matador Celestial focavam principalmente na refinação do corpo e na cultivação da espada, respectivamente. A Terra Sagrada do Grande Gelo só aceita discípulas mulheres. A Terra Sagrada dos 5 Elementos é dividida em 5 facções que são ouro, madeira, água, fogo e terra, que por sua vez é a mais recente, e os seus senhores são os mais jovens entre as 10 terras sagradas. Após ler tudo isso, o protagonista lamenta por não saber que a Terra Sagrada Suprema Imperial era a mais forte, pois se soubesse disso antes, ele daria um jeito de ter ido para lá. Ele fala que, mesmo tendo dinheiro infinito para gastar, poderia facilmente contratar um guarda-costas. Mas se ele continuar fraco, é inevitável que alguém cobisse suas coisas. Então ele tem que ficar mais forte por conta própria para assim abrir seu caminho ao céu. Yifan se lembra que os reinos de forjamento de ossos, força interna e transfusão de sangue eram todos para nutrir o corpo. Mas o reino da limpeza de medula é sobre retirar as impurezas do corpo e refinar a pureza do QI e do sangue. Então, o protagonista tem que dar um jeito de limpar sua medula, remover as impurezas de seu corpo e refinar a pureza do seu QI e do seu sangue para assim ficar mais forte. Ele se pergunta se há algo da Terra que pode ajudá-lo com isso. Um mês se passou, e nesse último mês, o protagonista esteve constantemente viajando entre a Terra e esse mundo, e descobriu que usar medicina espiritual como um banho medicinal para reformar o corpo é mais efetivo e estável do que beber a medicina diretamente. Angélica sinensis, semente de lótus, aspargo e cevada. Todos eles são prescritos pelo salão da medicina tradicional para purificar o calor do corpo e desintoxicar as toxinas do corpo. E Yifan sente que seu corpo ficou mais leve e sua força aumentou várias vezes, até mesmo sua mente ficou mais limpa. O protagonista está cultivando e definitivamente vai quebrar as correntes do reino da transfusão de sangue. Sua cultivação começa a ficar cada vez mais intensa, até que ele chega ao reino da limpeza de medula junto com uma capa estilosa. Essa é a capa de sangue. Yifan percebe que essa capa é mais brilhante, densa e várias vezes mais forte se comparada com a que o Lorde da cidade tinha. É definitivamente comparável a uma capa de QI e sangue de alguém do reino da iluminação. Então ele decide testar o quão boa é. Ele dá um murro no vento, e só com a pressão do soco, ele arregaça várias árvores. O protagonista vê que não só a capa, mas também um simples soco seu, tem a força estimada de 20.000 a 30.000 quilos, o que pode ser considerado o dobro da força que alguém do reino da limpeza de medula teria normalmente. Yifan fica motivado a continuar cultivando cada vez mais. Um tempo depois, todos estavam no salão de assuntos da seita. O salão de assuntos da seita é o local na Terra Sagrada dos 5 Elementos que gerencia os assuntos da seita, assim como é um lugar para os discípulos receberem seus subsídios e realizarem missões. Os discípulos da seita podem ter a iniciativa de aceitarem pequenas e grandes missões da seita em troca de recursos para sua cultivação, e a remuneração para esses trabalhos é calculada em termos de pontos de contribuição. Pontos de contribuição podem ser vistos na identidade de Jade, e para cada discípulo são dados 50 pontos por entrarem na seita. O melhor uso de pontos de contribuição é trocá-los por técnicas marciais no Pavilhão das Artes Marciais na Terra Sagrada dos 5 Elementos. É dito que o Pavilhão das Artes Marciais tem uma coleção de dezenas até milhares de manuais de artes marciais, e só de pegar um exemplar com eles, a força de um praticante dessa arte pode aumentar exponencialmente. Foi mencionado no Manual da Antiga Esperança que há 3 maneiras de conseguir pontos de contribuição. Missões de baixo nível são direcionadas a discípulos no reino da limpeza de medula, com uma recompensa entre 100 a 300 pontos de contribuição. Missões de nível intermediário são para discípulos no reino da iluminação, com a recompensa de 300 a 1.000 pontos de contribuição. Missões de alto nível são para discípulos do reino do corpo divino, com uma recompensa de 1.000 a 1.500 pontos. Já o segundo método é diretamente dar tesouros divinos para a seita. O terceiro método é capturar e matar criminosos que estão listados na lista de procurados da Terra Sagrada. Esse terceiro método recebe a maior quantidade de pontos e também é o jeito mais rápido. Entretanto, as pessoas que conseguiram entrar nessa lista são todas pessoas viciosas e sanguinárias da Terra Sagrada. Todo ano, há alguns discípulos da Terra Sagrada que confiam em sua própria força para tentar pegar as pessoas dessa lista, mas no fim, nenhuma delas volta para casa. O protagonista pensa que os pontos de contribuição dados pela seita são muito baixos, e matar criminosos é muito perigoso. Isso faz com que dar tesouros divinos para a seita seja a forma mais confiável,
é simplesmente perfeito para Yifan. Porém, ele pensa que, ao contrário da cidade de Liuyun, a terra sagrada dos 5 elementos, não é um lugar onde peixes e dragões nadam juntos. E se ele frequentemente trouxer tesouros divinos, ele atrairia muita atenção daqueles que vão tentar roubar os tesouros dele. Embora Yifan não tenha medo de confusão, para não ter frequentemente pequenos inconvenientes, é melhor fazer as missões da seita, se disfarçar e pegar alguns tesouros divinos no caminho. Então chega a vez de Yifan. Ele pede ao ancião uma missão de baixo nível. Logo após isso, todos já estão andando livremente pelo pátio, até que um cara pede para todos entregarem suas pedras espirituais. Teng e mais 2 caras estão com esse valentão. Teng fala que o valentão é sábio e que seu nome é Gao. O príncipe diz que, enquanto ele e os outros 2 ficarem ali barrando o caminho no dia do subsídio, as pedras espirituais naturalmente chegarão às suas mãos. Gao pergunta sobre o que Teng está falando, pois todos ali deram suas pedras porque gostavam dele. O valentão vai até um cara e pergunta se isso não era verdade. O cara, todo se cagando, responde que sim, e logo após pergunta se já podem seguir embora, pois está ficando tarde. Mas Gao ataca o cara e diz que é ele quem decide isso. Os outros discípulos seguram o cara e verificam se ele está bem. Teng de repente nota algo. O protagonista está vindo em direção a eles. Ele acha ruim que o pirralho do Yifan realmente esteja ali. Gao pergunta se ele o conhece. Teng vai até Gao e diz que, há alguns dias, quando estava pegando o barco nuvem, Yifan o humilhou. E mesmo ele não sabendo o histórico do protagonista, só se sabe que ele é muito rico. Teng fala que investigou isso a fundo, e parece que o protagonista foi a única pessoa no reino da transfusão de sangue que foi permitida a entrada para as terras sagradas usando a ordem da ascensão celestial no dia da seleção. Gao entende que uma pessoa que pode comprar a ordem da ascensão celestial é alguém muito rico. Logo, Yifan teria muitas coisas boas consigo. Enquanto isso, o protagonista está pensando que, caso mostre um tesouro valioso ali, será alvo de alguém interessado no tesouro. Yifan não é forte o suficiente agora. Ele pensa que um homem fraco nunca deveria ser pego no meio do seu trabalho árduo. É melhor não confiar em ninguém tão facilmente e não mostrar todas as suas cartas de uma vez. De repente, Gao chega até o protagonista e pede para ele esperar. Ele pede algo emprestado, e Yifan pergunta o que seria. Gao se aproxima e pede as pedras espirituais do protagonista. Os outros discípulos falam que agora lascou para o novato, pois Gao está acostumado a ser um encrenqueiro. Ele sempre arranja confusão com os fracos e quase todos os discípulos não podem fugir do punho dele. Os discípulos falam para o protagonista entregar as pedras logo e meter o pé, pois arrumar briga com Gao é pedir para apanhar. O protagonista sorri e diz que, se Gao quiser suas pedras espirituais, é simples. Gao terá que se ajoelhar e implorar para Yifan. Isso choca todos que estavam ali. O valentão fica furioso e tenta atacar o protagonista, mas este consegue desviar facilmente. Gao nem entende nada, e os discípulos não conseguem acreditar que Yifan conseguiu desviar, achando-o muito rápido. Teng se pergunta se Gao, que está no pico do reino da limpeza de medula, perdeu a oportunidade de acertar Yifan. Ele percebe que a força do protagonista é maior do que ele pensava. Gao fica furioso e pergunta ao protagonista se ele ousaria repetir o que acabou de dizer. O protagonista pergunta por que ele não ousaria. Se Gao se ajoelhar uma vez, Yifan dará uma pedra espiritual. Se Gao se ajoelhar 10 vezes, Yifan dará uma pedra extra. Então o protagonista pergunta quantas vezes Gao vai querer se ajoelhar. O valentão fica com muita raiva e avança. Neste momento, alguém grita para pararem a briga ou ele irá reportar aos anciões. Esse cara é o Liu. Liu vai até o protagonista e pergunta como ele está ali e se o protagonista mentiu para ele. Porém, o protagonista lembra que ele nunca perguntou para onde ele iria quando estavam no barco. De repente, Gao chega gritando para o protagonista parar de ignorá-lo. Yifan empurra o grandão e diz que vai conversar com ele depois. O protagonista levanta a mão, dizendo que não podia acreditar que esqueceu de Gao por um momento. Ele pega Gao pelo pescoço e diz que vai quebrar a cara dele. O valentão até tenta falar, mas não consegue. Teng não acredita no que está vendo. O protagonista pergunta por que Gao não pratica boas virtudes, sendo um artista marcial, pois não é uma boa prática pegar as pessoas desprevenidas pelas costas. Os outros discípulos também não acreditam no que estão vendo. Gao estava sendo derrotado pelo novato. Liu tenta apartar a briga, mas o protagonista está apertando tão forte que o valentão está até espumando. Yifan fala que Gao está o deixando triste, pois ele obviamente queria ser legal com o valentão e dar as pedras espirituais. Então, o protagonista dá uma opção para ele. Se Gao pedir perdão apropriadamente, Yifan vai esquecer tudo isso.
No entanto, ao vê-lo dessa forma, Ifan não acha que Gao será capaz de guardar nenhuma honra. Então ele fará de outro jeito. O valentão se pergunta o que o protagonista pretende fazer. O protagonista pergunta: que tal se eu pegar emprestado algumas pedras espirituais com você? Gao tenta falar novamente, mas não consegue. Ele não consegue nem abrir a boca. O protagonista pergunta se ele está envergonhado para pedir perdão, e se esse for o caso, Ifan vai pegar as pedras espirituais dele e agradece o valentão pela sua generosidade. Ele joga Gao longe, que cai desmaiado no chão. Seus colegas vão ajudar ele, perguntando se ele está bem. Ifan entrega várias bolsas de pedras espirituais para dois caras e pede para eles entregarem aos donos delas. Os dois agradecem ao protagonista e perguntam se ele não vai ficar com nenhuma pedra, mas o protagonista fala que esse não é o caso, pois tem 3 malandros ali que ele ainda não desceu a mão. Logo após isso, os 3 estavam ajoelhados no chão, oferecendo tudo o que tem para o protagonista. Ifan pede para eles deixarem as pedras no chão e meterem o pé dali. Eles começam a rolar e falam que vão sair dali rolando. Um deles pergunta se o protagonista acha que a postura deles rolando está boa, e o protagonista fala que não é ruim. Teng, um pouco longe dali, fala que Ifan vai ter o que merece. É só esperar. O protagonista sente algo atrás e olha, mas não tinha nada ali. Liu vai até o protagonista e fala que não sabia que ele era fortão assim. Naquele dia, no barco Nuvem, Liu era aquele que estava cego, e agora se sente envergonhado de ter falado que iria proteger o protagonista. Entretanto, o protagonista não feriu Gao. Liu pergunta se ele não tem medo de que Gao retorne com outros e tente buscar vingança. O protagonista responde que uma pessoa como Gao, que está acostumada a ostentar o seu poder todos os dias, se for derrotado, não será capaz de fazer nada além de manter isso para si mesmo. Afinal, se mais pessoas descobrirem que ele perdeu para um novato, ele só perderia mais honra. E futuramente, se ele tentar voltar com truques para cima do protagonista, ele, Bai e Fan, vai acompanhá-lo até sua morte. Liu fala que ficou impressionado de novo. Ele diz ao protagonista que tem uma missão junto com 3 camaradas dele, e ainda precisam de mais um, e pergunta se Ifan gostaria de seguir com ele. O protagonista pergunta qual missão seria essa. Liu explica que recentemente, na borda sul do reino de Wei, teve um grande general chamado Yang Shizong. Ele é suspeito de trabalhar com a raça demoníaca, rebelando-se contra o país dele e cometendo traição, capturando pessoas inocentes para praticar artes marciais com o sangue delas. Essa é uma missão de baixo nível, e o pagamento não é ruim. Se eles pegarem uma evidência e capturarem o general traidor, cada um deles receberá 60 pontos de contribuição. O protagonista entende e diz que é um bom negócio, uma missão de baixo nível que paga 300 pontos. Liu então vai apresentar o pessoal para o protagonista. Lá dentro estão o irmão sênior Lu, Zhang e Shen. Todos eles são vizinhos ali e se veem com frequência durante a semana. Liu apresenta Ifan para todos eles e fala que é um amigo que conheceu no barco e que atualmente mora no Monte Cuiju. O protagonista cumprimenta todos eles, mas Zhang não vai muito com a cara do protagonista e diz para Liu que pensou que ele traria alguém bom, mas no fim, trouxe esse novato. O protagonista já fica revoltado com isso. Zhang diz que Ifan, que não precisou fazer o exame por conta da Ordem da Ascensão Celestial, só tem um rank amarelo de baixo nível. Se Liu estivesse preocupado com os negócios da seita, ele nunca traria Ifan ali. Zhang pergunta se Liu está tentando sabotar. Liu diz que não é assim, mesmo que o reino de Ifan não seja tão alto. A força dele, que Liu viu com seus próprios olhos, é algo que não vai atrasá-los. O protagonista vai perto de Zhang e fala que ele parece ser bastante experiente e pergunta se Zhang leu bastante livros. Zhang pergunta o que o protagonista quer dizer. Ifan fala que qualquer um que fala à toa essas coisas que se pode simplesmente decorar em um livro pode acabar com a cara inchada no final. Zhang já fica furioso com isso e todos ali tentam acalmá-los, pois o tempo que eles tinham não era grande e não deviam brigar em um momento tão crucial. Sheng fala que com o nível deles, já é bom o bastante que conseguiram juntar pessoas o suficiente. Ela tem certeza de que a visão do irmão Liu não errou. Zhang sai dizendo que será o culpado por tudo isso, mas ele realmente não esperava que alguém da linhagem glutão Taotie não fosse capaz de encontrar alguém bom e pede para todos ficarem prontos para partir. Isso deixa Liu um pouco irritado. O protagonista pergunta o que era glutão. Shen fala que Liu tem a linhagem Taotie. É a linhagem hereditária que vem da antiga besta feroz Taotie. Pessoas com essa linhagem tendem a comer mais do que pessoas da mesma idade. Para eles, cultivar é bem simples. Tudo o que precisam é continuar comendo. Quanto maior for a energia espiritual contida na comida que ingerem, mais rápido serão capazes de conseguir o sucesso na cultivação. Entretanto, por outro lado, a linhagem Taotie é também um tipo de linhagem inútil,
porque os recursos que eles precisam para cultivar são uma quantidade gigantesca em comparação a uma pessoa no mesmo nível e idade. E quanto maior a cultivação deles, mais assustadores eles se tornam. Lu fala que os anciões da Terra Sagrada não são estúpidos. Os mesmos recursos podem ser usados para cultivar centenas de cultivadores no mesmo reino. Por isso, ninguém iria querer apostar tanto dinheiro em um só cultivador. Shen cutuca o careca e manda ele calar a boca. Liu, meio constrangido, fala que isso não importa. Ele sempre entendeu isso desde criança, mas pelo menos os anciões deram uma vaga para ele como discípulo externo. E enquanto ele tiver essa chance, ele vai trabalhar duro para conseguir recursos de cultivação. Lu diz que é isso mesmo, e mesmo se ele não conseguir recursos e continuar como discípulo externo da seita pelo resto da vida, nem Lu, nem Zhang e nem Shen vão tratá-lo diferente. Shen fica brava com Lu de novo, por ele não pensar antes de falar. Enquanto isso, o protagonista está pensando sobre Liu precisar de mais recursos e se lembra que tem recursos infinitos por conta da Terra. Nem mesmo todos os palácios sagrados juntos conseguem se comparar com o protagonista em questão de recursos. Yifan pensa que pode cultivar Liu até o reino divino profundo, ou até além disso. No entanto, Yifan acha que esse não é o momento, já que ainda não tem uma amizade profunda. Se Liu perguntasse sobre a origem dos tesouros, não seria fácil explicar isso. Liu é um homem de justiça e é alguém digno de ser um amigo. Porém, o protagonista ainda deve observar com cuidado por um pouco mais de tempo. Um tempo depois, na borda do reino Wei, todos estavam reunidos em volta de um retrato de Xizong. E a informação da inteligência diz que ele está no reino intermediário da limpeza de medula. Existem 4 comandantes sob o comando de Xizong, e eles estão apenas no pico do reino da transfusão de sangue. O mais problemático é que ele é capaz de mobilizar 300.000 soldados de elite de uma só vez. Lu nem acredita nisso, e quanto ao protagonista, ele pensa que já seria difícil para eles derrotarem os 4 comandantes com poucos golpes, mas com um exército tão grande de soldados, mesmo se todos ali estivessem no reino do corpo temperado, seria um trabalho difícil de lidar. E Yifan fala que só há uma maneira de fazer essa missão: não encarar ninguém de frente e seguir de maneira furtiva. Zhang concorda e diz que a inteligência informou que Xizong está trabalhando com a raça demoníaca e está capturando civis para cultivar artes de sangue neles. Os crimes são tão hediondos que ele pode começar uma revolta a qualquer momento. E se encontrarem qualquer evidência conclusiva, já seria melhor que capturar o velho com vida. E se caso não conseguirem, terão que matar o velho e trazer o corpo. Já na mansão do velho, o grupo do protagonista está escondido no muro. Zhang pede para eles usarem o talismã da ocultação de Qi. Todos usam e ficam praticamente invisíveis. Eles passam correndo pelos guardas e um deles chega a se assustar com a ventania. Agora que já estão dentro da cidade, o próximo passo é achar o velho. Shen informa que achou ele. Ele acabou de retornar de algum lugar. Ao chegar à noite, uma mulher pergunta para o velho se ele não se machuca com toda aquela armadura. Porém, ele desconversa e fala que ela é muito gentil, mas agora está ocupado demais com seus deveres militares. E se terminar mais cedo hoje, voltará para jantar com ela. Ela fica meio para baixo e diz que se pelo menos o Soso estivesse ali, não se sentiria tão solitária. Ele começa a sair e fala para ela dormir cedo hoje. Ele sai da casa e logo percebe algo. O grupo estava ali do lado dele. Yifan e os outros se perguntam se foram expostos, mas o velho apenas sai e vai para outro lugar. E sem perder tempo, o grupo o segue. O velho vai até outra casa e, ao entrar, pede para fechar as portas e janelas. Ele mexe em um vaso e uma passagem se abre. Zhang se impressiona com o fato de realmente haver um mecanismo escondido ali, uma entrada secreta para um palácio subterrâneo na mansão do general. Lu pede para esperar o velho entrar. Aí sim eles podem fazer como planejado. Depois de um tempo que o velho entrou, Shen pergunta para Lu o que devem fazer agora e se devem seguir o velho. Zhang toma a frente e fala para entrarem na sala secreta. Ao chegar lá embaixo, eles se deparam com um salão gigante. Yifan pede para todos ficarem juntos e manterem a guarda. O protagonista percebe um cheiro forte. Zhang já sabe que esse cheiro é de sangue, e pelo jeito a informação estava correta. Esse velho realmente está envolvido com a arte demoníaca do sangue. De repente, Shen avista algo. Ela vê várias piscinas de sangue e muitos ossos. Ela se pergunta quantas pessoas esse velho matou. Tem também energia demoníaca ali. E o velho está refinando os corpos. Zhang fala que eles vão cercar o velho, e quando ele der o sinal, todos irão atacar ao mesmo tempo. Mas de repente, o velho grita dizendo que, agora que todos chegaram ali, não há motivo para se esconderem. Ele ataca o grupo com um raio, mas todos conseguem desviar. Zhang pergunta como o velho conseguiu percebê-los,
Shizong fala que esse bando de pirralhos entrou em sua mansão escondido e pergunta se eles estão procurando pela morte. Bem, pessoal, esse é o fim do vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal, ative o sininho e curta o vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.